Salve pessoal do canal Laranja Dinâmica, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Lucas e estamos em mais um episódio aqui do podcast Laranja e, né, como vocês sabem, todo episódio aqui a gente traz um tema diferente e hoje vai ser um tema mais simples, um tema mais divertido. Vamos bater um papo aqui sobre o nosso tempo de escola. Então eu queria passar aí para o narrador e para o Matheus para dar boas-vindas aí no nosso novo episódio para a gente começar. Vamos lá. Certo, então, olá pessoas, eu sou o Matheus, fico muito feliz que vocês estejam aqui, se inscrevam no canal Laranja, assistam a live do narrador, que é gravada ao vivo, né, se tu quiser acompanhar e fazer perguntas pra gente diretamente. E hoje o tema vai ser um pouco mais leve, né, tô passando ali a palavra pro narrador que tá se apresentando. Muito boa noite a vocês. Fico muito feliz em recebê-los e muito feliz também em estar nessa gravação maravilhosa. Coraçãozinho. É bacana a gente trazer vários tipos de temas. Vocês também podem deixar suas sugestões aqui nos comentários do canal e também diretamente na live do narrador. Só lembrando, quem está assistindo aqui no YouTube, toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, estreia um novo episódio. Porém, se você quiser participar ao vivo, vai aqui no campo na descrição do vídeo, para falar a verdade. Aí você vai na Twitch do narrador, já segue ele lá. E aí, toda quarta, a partir das 8 da noite, você já fica ligado que o narrador já entra em live. E aí a gente começa o podcast, você pode assistir ao vivo e fazer perguntas para a gente e até mesmo elaborar futuros temas. Esse daqui é mais para a gente conversar, mais um papo descontraído mesmo, porém tem temas mais sérios, como o da semana retrasada, que a gente falou sobre saúde mental, tá bem legal aquele lá e já tá aqui no canal. Beleza? Então, vamos falar sobre nosso tempo de escola. É muito gostoso para alguns, porém para outros não tanto, né? Sei lá o motivo, mas vamos entender aqui melhor e vamos discutir aqui e relembrar um pouco. Para mim mesmo, faz um tempinho já, porque eu comecei a faculdade em 2011, então em 2010 eu larguei os estudos, não, né? Eu acabei os estudos em 2010, mas eles estão mais frescos. Então vai ser extremamente Uhum. interessante de saber um pouco também dessa diferença, porque na minha época era um pouquinho mais diferente. Eu sou uma geração, não uma geração, mas metade de uma geração deles, ou até mesmo um pouco menos, mas tem uma diferença do tempo de escola do meu e do Matheus e do narrador, e vai ser bem interessante a gente comparar e falar sobre. Eu sou de primeiro? Eu tô fazendo uma publicação aqui no Instagram. Matheus, pode dar um Claro. geral rapidão do seu tempo de escola? Claro que você não vai contar tudo, depois você vai contar um pouco das Sim, histórias, o que sim. aconteceu e tal, mas dá um geralzão aí pra gente. Se foi bom, se foi ruim, como foi um Bem, eu pouco e tal. diria. Bem, sobre a minha experiência, eu acredito que no geral foi boa. A parte do colégio eu achei a mais interessante, né? Que foi onde eu fiz os amigos que eu ainda converso até hoje. O meu ensino médio ele foi mediano, porque eu tive meu ensino médio no primeiro ano dele foi a pandemia. No segundo ano a gente tinha aula uma semana sim, uma semana não, então pode-se dizer que ele foi bem corrido. E o terceiro ano foi meio parado, né? Porque como ninguém se falava muito, então a turma era bem esparsa, assim, sabe? Agora, sobre a faculdade, né, que é pós-colégio no geral, eu não tenho muito o que comentar sobre ela, porque na minha faculdade todo mundo era meio estranho, ninguém conversava, então não tenho basicamente nada a comentar. As pessoas ficavam mais no canto delas e era meio que isso. Então eu posso dizer que foi uma experiência neutra, sabe? No geral, assim. Interessante. Vamos entrar aqui mais em escola. Porque, tipo assim, faculdade é meio que mais ou menos, tá ligado? Tipo assim, Sim, sim. faculdade ou tem grupinho, mas é, tipo, muito generalizado. Escola que tem, tipo, coisa pra contar e acontecimentos. Mas claro que se tiver alguma coisa importante pra colocar aqui em pauta, a gente põe, beleza? Eu mesmo fiz faculdade, mas eu não curti muito, foi bem rápido como se diz, para fazer as coisas e tal, a escolha do curso e tal. Então, tipo assim, eu não curti muito, não foi uma experiência muito gostosa.
Mas, enfim, né? É isso que eu tenho a falar sobre faculdade para mim fechar esse daqui. E também eu fiz ETEC também, um curso também, mas, tipo assim, também foi bem simplificado, também não conversava muito com as pessoas, na faculdade também não, então, tipo assim, disso daí eu não tenho muito o que falar. No meu caso, a minha experiência na escola não foi exatamente das melhores, mas também não foi das piores. Acho que vai ter Porque muita três coisa já diferentes aconteceu na aqui. minha vida, então. Vai, vamos lá. Por isso que é bacana trazer esses pontos, porque, tipo assim, se a gente for falar sozinho, tipo assim, se o narrador fosse abrir uma vlog e falar sozinho, ou eu mesmo, aqui no canal tem alguns vlogs. Mas é bacana a gente ouvir também os outros pontos, porque o Matheus disse que não tem muita coisa assim de ruim. O narrador é mais ou menos. Eu já tenho umas coisas que é ruim, entendeu? Então, tipo assim, três pontos de vista totalmente diferentes. E o legal que quem assistir, com certeza vai se identificar com um de nós três. Não tem como, porque um é mais ou menos, um é bom, um é ruim. Então, talvez vai ser bem divertido hoje. Pessoinha na live. Bem oi pra Agatha. E aí, Agatha, Olá, beleza? Agatha. Tudo bem? Já virou fã de carteirinha. A Agatha é a top um fã de carteirinha do Laranja Podcast, hein? É isso. Eu queria fazer a pergunta aqui para vocês. Vocês estudaram escola pública, escola particular, como foi? Foi a vida toda em escola pública, né? É isso que eu posso dizer assim. Agatha estudou em escola pública. E ela era o centro das atenções sendo tímida. Interessante. E aí, narrador, você estudou escola pública, particular? Nos dois. Cara, o pior é que eu também estudei nos dois, velho. Eu, tipo assim, eu fiz a primeira série em escola particular, mas eu odiava. Era, assim, era, sabe aquelas escolas que parece que um grupo de pessoas se une para criar uma escola? Hoje ela foi até vendida para uma empresa maior. Mas parece que eles não têm a mão de cuidar das crianças, então, tipo assim, eles tocam para qualquer coisa, faz qualquer coisa, segue um cronograma lá, mas eles não têm amor pelas crianças, sabe? Então, tipo assim, era terrível, cara. Eu tinha uma professora que me dá nervo até hoje. Eu tenho um problema na minha vida que minhas mãos soam muito. E, tipo assim, para mim apontar o lápis era uma desgraça. Então eu comecei a usar lapiseira, antes de a gente começar a usar a caneta, né? E eu lembro que quando tinha prova, eu ficava bem mais nervoso com essa professora, de fato. E aí, tinha vez que eu só chorava na primeira série. Aí a professora chegava e falava, o que que você tem, o que você tem? Mas ela falava gritando, era, tipo assim, uma coisa, tipo assim, que dava pra processar hoje. E eu falava, eu não vou conseguir fazer a prova porque eu não consigo apontar o lápis, porque gira em falso, tá ligado? E ela ia lá, apontava e começava a falar bastante, não xingar, mas começava a falar de um jeito bem grosseiro, sabe? Foi uma coisa que me marcou demais e já comecei com o pé esquerdo mesmo, essa vida escolar, cara, mas foi tenso. Foi muito tenso. Porque muita gente fala assim, ah, não, escola particular é bem melhor que pública, essas coisas e tal. Mas para mim, quem faz a escola é os estudantes, cara, é quem é os professores, é quem tá lá trabalhando, quem tá lá frequentando. Não tem esse negócio de bom ou ruim, até mesmo os ensinos e tal. Se você, só um adendo aqui, se você for em escola particular, fala assim, ensina melhor, mas você também não tá nem aí com a vida, dane-se, cara, você não vai aprender nada. Se você for em escola pública e você for atrás, ah, nossa, aprendi sei lá, filosofia não. Aprendi um negócio de química, de que diferente, nossa, estou gostando de química, vou atrás, usa a internet e tal, é, a pessoa vai aprendendo mais sozinha, tá ligado? Ou ainda mais com a internet. Na minha época nem tinha internet. Então depende muito disso. Então não tem a ver com escola pública que ensina melhor, com escola paga ensina. Não, tem nada a ver isso, pelo menos na minha concepção. Só uma observação aqui que eu achei interessante de registrar.
Mais uma pessoa apareceu no chat aqui. O nome é o Dark, tá? No caso, a Dark. Dark Ah. Romance. Entendo. O nome dela é Dark Romance ou Dark Dan? No caso, você pode chamar ela de Dark. Certo? Então prazer aí, Dark. Bem-vinda ao podcast, para assim dizer. E ela é uma nova seguidora, tá? Bem-vinda, legal aí que tá seguindo e tal. E só lembrando que toda quarta-feira, a partir das 8, tem um novo episódio aqui na live do narrador. Então, logo que o narrador tá falando, bora lá falar da escola particular com a escola pública, porque o Matheus só estudou da escola pública, então beleza. Não, eu não tenho muita. Acho que nesse caso eu acho mais interessante ouvir a concepção de vocês, porque eu não estudei escola particular, né? Então eu não tenho certeza de são as grandes diferenças. Sim, eu dei aqui o meu ponto de diferença, agora eu quero falar do narrador, que o Matheus só estudou escola pública, né? Então a gente sabe que ele só tem uma opinião, né? Então. Bom, vamos lá. Na época que eu estudei em escola pública. Puta que pariu. Eu não vou falar isso aqui porque vocês não vão perder nesse negócio. Vocês não, eu perdi. Mas eu não vou deixar vocês perderem. Mas seja bem-vinda, Lê. E Ju também. 2 seguidoras novas também. Bem-vindas ao Laranja Podcast, na Twitch do narrador. Bom, voltando ao assunto aqui. Bora lá. Na época de escola, quando eu estudava em colégio público, eu tive experiências muito atormentadoras. Sabe aquelas crianças malucas num nível absurdo? Já pegaram um lápis e enfiaram no meu braço. Pense na dor. Eu senti uma dor tão absurda. Me bateu um desespero. Até hoje eu lembro daquela criança miserável. Tá, hoje em dia tá um pouco diferente, mas o que aconteceu no passado ficou até hoje. O trauma. Na minha cabeça. O trauma ficou. Aí veio um tempinho assim. Continuei estudando em colégio público até uns 5º, 6º ano, mais ou menos. Talvez até 4º. Foi até o 4º. Porque do 5º até o ensino médio foi particular. Mas em todo o tempo que eu estudei em colégio público, já enfiou um lápis na mão de alguém? Mas se vocês estivessem vendo meu chat aqui, vocês iam ficar do mesmo jeito. Não, cara, é que tipo assim, só porque o narrador tá rindo, eu dar um tempo pra ele, mas tipo assim, também enfiaram um lápis na minha mão, eu não sei por que isso aconteceu comigo, eu só posso fazer Bicho. com o Matheus também. Não, nesse caso em específico não, cara. Mano, o pior é que quando enfiaram um lápis na minha mão, eu fiquei tão nervoso que o menino falou assim pra mim, não conta pra ninguém, que ele ficou nervoso também. Aí eu falei assim, não, beleza, eu também não vou contar, porque eu também tô tudo ferrado aqui, não vou contar. A gente ficou com medo, mas eu voltei pra casa com a mão sangrando, velho. Não sei nem se entrou ponta, se saiu ponta, mas tipo, foi um episódio aí. São situações muito específicas, cara. Só acontece, cara. Só Situações. Aí vem essa experiência de colégio particular. As melhores experiências que eu tive, em teoria, foi em colégio particular. Não foi a melhor das melhores, mas foi uma melhor do que a da pública. Porque lá pelo menos tinha um cuidado a mais. Exemplificando assim. Um exemplo é que o pessoal era muito unido. Especialmente quando eu estudava no SESI. SESI aqui no estado que eu moro é
um colégio particular, que envolve Senai, SESC, e Sim, sim. Sim, sim. e o meu favorito foi o Senac, e o Senai, e o SESI, Eu até acho, estou no meu coração. eu acho, eu acho que, Eu acho assim, na minha que, cabeça, não sei se é na minha certo, cabeça, não sei se, se ou é se é certo, errado, a se pessoa é que errado, estuda em a escola pessoa que estuda em pública, escola pública, ela precisa ter uma certa ela malemolência, precisa ter uma sabe? certa Eu malemolência, acho que sabe? quando a pessoa estuda em Eu acho que escola quando a pessoa estuda em escola particular, particular, e depois eu só tô falando e meio assim depois, porque eu só tô falando meio assim o porque narrador tá o voltando muito dor pra tá mim de novo, voltando tá muito pra ecoando. mim de novo, tá ecoando. Tá dando um eco bem Tá dando alto. Tá, mas aí como eu tava falando, precisa ter uma certa malemolência se você estuda em escola particular e depois vai para pública. Eu acredito é isso, não sei se vocês vão concordar. Porque realmente na escola particular tem um certo cuidado a mais. Eu não senti isso quando eu estudei em escola particular, porque, como eu falei para vocês, a minha era mais ou menos uma zona. Então não tinha muito cuidado, as crianças uma às vezes batiam na outra, parecia uma escola pública mesmo. Aí eu sei que depois eu pedi mesmo para minha mãe para me colocar em escola pública. Eu falei assim, ah, não, coloca. Ela falou, não, é porque eu pensei que a educação era melhor, não sei o que. Ela estava discutindo lá com os parentes, com a minha avó na época. E minha avó falou, não, escola, né, paga, porque eu sou filho único. Então eu falei assim, não, paga a escola para ele, né, os estudos. Eu falei, não, mãe, vamos escola pública mesmo, não sei o que. O pequeno mesmo, que eu queria sair daquela escola correndo. E então, assim, como eu fui para a segunda série, escola pública, já depois passei o resto da vida, eu já fui pegando a manha. Talvez como o narrador falou, que ele estudou, começou a estudar em escola particular, depois foi para pública, se você é, ter, tipo assim, sei lá, uns 12, 13 anos, e for para a escola particular, e for para a escola pública, eu acho que você meio que perde um pouco o foco, tá ligado? Porque é meio diferente uma da outra. Quando é que muito criança, não. Mas quando já pega uma certa idade, sim. Eu lembro, vou citar um exemplo aqui, e tinha um cara na minha escola pública. Cara, ele era, tipo assim, ele era bem magro tipo assim, um monte de gente brincava com ele. Ele não sofria bullying, ele fazia parte de uma rodinha, assim, de amigos que eu fazia parte também. E a gente, tipo assim, às vezes uns moleques chamavam ele era meio bobo e queria ir. Ah, não, vem aqui que vamos te mostrar um negócio. A gente, não, não vai, não vai. Porque a gente sabia que ia pra aprontar com ele. Cara, quando. Aí depois, tipo assim, acho que ele contou pra mãe dele o que aprontavam com ele, como ele sofria e tal. E aí isso foi na oitava série. Eu não fiz a nona, né? Porque na minha época não tinha na nona. Então, tipo assim, eu fiz a oitava e depois fui pro primeiro ano. Esse menino, na nossa escola onde a gente estudava aqui perto de casa, pra falar a verdade, só tinha até a oitava série. Depois a gente tinha que escolher outra escola pra ir, porque não tinha o primeiro ano, então a gente tinha que escolher outra escola. E a mãe dele conseguiu pagar. Então ele fez o primeiro, o segundo e o terceiro ano numa escola particular. E pra ele foi a melhor coisa da vida dele. Porque ele não tinha malemolência de estudar numa escola pública. Então, tipo assim, ele ia com os outros, o cara queria fazer pegadinha com ele era bobinho e ia, tá ligado? Então, tipo assim, a melhor coisa para esse cara foi em escola particular. Porque eu lembro que acho que no segundo ano, uma menina que veio numa outra escola também, falou assim, você lembra do fulano? Eu falei, lembro, o que que aconteceu? Ele falou assim, nossa, ele tá lá estudando na escola. Eu falei assim, ah, você tem contato com ele que eu não tenho mais? O cara falou assim, nossa, ele tá amando todo mundo, faz grupo, faz parte de grupo, não sei o quê. Ele mostrou uma foto dele, o cara que era magro, ele tava tipo assim, grande pra caramba, malhado, tá ligado? Tipo assim, ele tava forte. E dava pra ver isso porque talvez ele sofria alguma coisa lá, que ele ficava nervoso, não conseguia comer direito, não sei do desenvolvimento dele. E na escola particular ele virou outra pessoa. Entendeu? Eu, tipo assim, eu fiquei extremamente feliz por ele, porque ele era um cara gente fina. E talvez sim, o narrador falou que na escola particular dá esse cuidado. Eu não sei porque, não, agora eu sei porque o narrador falou, também não conheço muitas pessoas assim que trocaram de escola, mas vendo também agora lembrando do exemplo desse garoto, deu sim para perceber que tem essa diferença também, sabe? Eu acho que talvez na escola pública talvez sim tenha bullying, mas
eles conseguem administrar mais, ter rédeas curtas, porque os pais pagam, então quer que os filhos sejam bem cuidados. Não é uma escola pública que você precisa ter um gingado assim para sobreviver lá dentro, sabe? Não é uma selva, não é tão difícil ter esse gingado. Eu mesmo aprendi meio que nas manhas, não foi muito diferente comigo, eu não fui alvo de bullying nem nada, já estou falando isso, depois o narrador e o Matheus já pode falar também. Mas eu fui meio que na minha, mas eu consegui seguir sem muitos problemas pela frente. Deus. Bem, certo. Eu vou falar parcialmente aqui como é que funcionou pra mim, né? Não tenho tanto a acrescentar, talvez, sobre esse ponto que vocês estavam comentando. Mas falando um pouco, né? Eu estudei em uma escola aqui da minha cidade, que, como falei, era pública. Era uma escola que, pelo menos aqui na região, ela era considerada de certo renome, né? Porque eu moro em uma cidade pequena. Só que ela é uma cidade pequena que, em grande resumo, 90% das pessoas que moram aqui é agricultor, sabe? Gente que trabalha com arrozeira, tudo. Então o município ele tem um certo recurso, querendo ou não. Então a escola, pelo menos a que eu estudei, ela era bem decente, assim, no geral. Mas um problema que eu não posso negar a existência é que tinham pessoas que sofriam bullying que eu considero pesado, sabe? Tipo, na época, quando eu era criança, eu não poderia não ter notado. Só que hoje em dia eu vejo, tipo, quando eu tava na sexta série, eu vejo que isso parou um pouco. Só que na quinta, por aí, a galera era bruta, assim. E eu digo bruta não só o pessoal que era mais novo, mas a galera do oitavo, nono ano, entende? Tipo assim, aprontava com os menores ou aprontava entre eles mesmo? Porque tinha essa coisa também, né? De escola que pega É, muitas séries, os grandes vão nos menores, né? não, tinha um pouco com os menores, só que com os menores eram mais piada. Mas, tipo, tinha uma galera que sofria bullying, tipo, de apanhar, sabe? Eu não falo aquele bullying, tipo, de piada, eu digo bullying raiz, assim. Que eu chamo de raiz porque é aquilo lá que é pesado até, quando tu se lembra do o que acontecia. Que era, tipo, tinha... Acho que toda escola tem os grupos, né? E tu tem uma pessoa em específica que eu lembro de cabeça que ele era puxado muito pra alvo, assim, desde o começo. Só que, claro, né, depois que acabou, tipo, sei lá, depois que a galera que era mais velha, que praticava esse tipo de bullying pesado mesmo saiu, e depois que esse cara acabou se formando, eu sinto que, tipo, pelo menos na escola que eu tava, isso acabou parando um pouco assim. O narrador tá mutado, acho que ele sabe, né, que tá mutado. Sei que eu tô... Vocês continuarem falando por enquanto. Que é fazendo outra coisa. Não, tranquilo, não, tranquilo. Tipo, eu não sei se o Laranja acabou experienciando, né? Mas pelo menos na minha escola eu posso afirmar que tinha, cara. E com ele era. Com aquele aluno em específico era complicado, assim. Cara, eu estudei em 3 escolas na minha vida. Uma em escola particular, né, que foi a primeira série. A outra foi aqui perto de casa, que foi da segunda série até a oitava série. E para mim foi muito bom, sabe? Eu sempre fui uma criança Uhum. que não gostava, na verdade, muito de ir para a escola. É, porque eu gostava de ficar em casa mesmo, entendeu? Tipo assim, pra mim Eu sempre, tipo assim, a minha mãe, tipo assim, ela sempre me ensinava as coisas. Então, tipo assim, no começo, na segunda, terceira série, eu já sabia da maioria das coisas. Então, às vezes, quando a professora falava assim, hoje vamos dar uma conta diferente de matemática, de vezes, todo mundo, meu Deus, o que que é vezes? Mas eu já sabia, porque eu fazia as coisas em casa. Então eu era bem mais caseiro. E aí em casa eu desenhava, eu escrevia, as mesmas coisas, né? E pra ir pra escola era zoado, cara. Eu não gostava de ir pra escola, pra mim era um pesadelo ir pra escola. Mas eu era aquela criança que, na maioria das vezes, não todas, que, sabe aquela criança que fala assim, não, eu não quero ir, não quero fazer, mas quando chega no local ela
ri, faz tudo. Eu era mais ou menos isso, mas eu não queria estar lá, cara. Mas eu sei que nessa escola as coisas até que foram boas, sabe? Eu era quieto, ficava meio que na minha e tal. Às vezes tinha alguns amigos, às vezes tinha alguns lá que, quando lançava algum desenho na TV Globinho, tipo Yu-Gi-Oh! E tal, iam na minha, colavam na minha, sabia que eu já era astuto sobre esse assunto, aí falava assim, ah, você viu o novo desenho lá que estreou e tal, do Yu-Gi-Oh! E tal, das cartas, eu já falava, aí os caras falavam comigo e tal, era bem interessante. Nessa escola, 2006, 2007, eu posso dizer para vocês que foi os melhores anos da minha vida, até mesmo os dias de hoje. Os melhores anos da minha vida. Porque em 2006 eu consegui do nada um grupo de amigos, do nada, que era, você falou de grupinhos, eu não participava de grupinho nenhum, para falar a verdade. Mas em 2006, em 2005 comecei a curtir Gorilas, muito, muito mesmo. E não sei como essas pessoas souberam que eu estava curtindo muito essa banda e eu comecei a participar de um grupo de roqueiros, que a gente até depois tentou criar uma banda. Mas era muito legal, porque tipo assim, era uma turma muito grande e muito respeitada na escola, todo mundo conhecia. Tinha gente que conhecia o meu nome, eu nem sabia quem era fulano, mas as pessoas sabiam quem eu era. Meu nome é Luiz Lucas, mas todo mundo me chama de Luiz na época. E eu ficava extremamente grato, porque a gente era amigo, a gente era muito unido, era um grupo grande de umas 25 pessoas, tudo separado em salas, nenhuma era da minha sala. Parece que foi mágica, sabe quando acontece alguma coisa na sua vida que é mágica? E na oitava série, em 2007, eu dei a sorte dos dois que eu mais conversava caírem na minha sala. E a gente conversava sempre no MSN, Orkut, sempre era dessa época, né? E eu lembro que, assim, os pais iam ver, né? Naquele, não sei na sua época como era, mas eles colocavam os papéis, né? Com o nome de cada um aluno, aí você tinha que achar, meu filho tá no quarto B, aí ia lá sala 10, aí ia voltar para casa, ó, você tá na sala 10 e tal. Sempre tinha isso, enfim, não sei. No começo do ano sempre faziam isso. E aí, quando eu descobri que eu tava numa sala lá, eu falei pra eles, eles falaram, nossa, não acredito, eu também tô. E o outro, nossa, eu também tô. E a gente fez uma festa gigante. E era incrível, cara, era incrível mesmo. Eu estudava das 3 da tarde até as 7 da noite. Eu ia de perua pra escola, não sei porquê, minha mãe era sempre super protetora. E depois assim, sorte que a perua, tipo assim, eu saía às 7 horas, mas a perua chegava às 7h30, 20 para as 8, mas eu ficava direto na escola. Às vezes até quando tinha aula vaga, às vezes tinha 2 aulas no dia. A gente saía antes das 5, mas eu ficava lá até 7h30, 20 para as 8. Nossa, lá na rua, era aqui perto de casa mesmo, na rua. Nossa, era um sonho, cara. Era um sonho ficar com eles, velho. Era uma coisa assim que tocou muito na minha vida. Infelizmente, depois os anos foram passando, cada um foi para um lado. Infelizmente, essa escola não teve o ensino médio, então eu sofri muito porque eu fui numa escola que era terrível, 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 longe para uma desgraça. Aí a minha mãe esqueceu de perua, tudo. Eu tinha que pegar 2 ônibus para ir naquela maldita escola. Fiquei o primeiro, o segundo e o terceiro ano lá. E para mim foi péssimo. O Matheus falou sobre o bullying, né, que acontecia. Cara, lá era bullying direto. Mano, lá era Al-Qaeda, velho. Lá era guerra. Lá explodiam coisas. Mano, lá os alunos, eles tinham mania de pegar qualquer um que tava no intervalo e jogar pra cima. Era um grupo de 5, 6 pessoas. Jogavam o cara pra cima do nada. Do nada. Nunca fizeram isso comigo, mas eu falei assim, meu Deus, se fizerem isso comigo, eu vou morrer. Porque, cara, olha que sacanagem é essa. E o pior é que nenhum professor fazia nada. Nenhuma diretora lá fazia nada. Era selvagem lá. Lá eu não sei nem como eu sobrevivi lá, mas lá era selvagem. Lá eu não tinha nenhum amigo. Era super. Era um ambiente super pesado. Para você ter uma ideia de como era tão pesado, aluno e professor se marcavam de brigar fora da escola. Mano, imagina o inferno escolar. Era essa maldita escola, velho. Pelo amor de Deus, começar a contar tantas histórias que tem nessa maldita escola. Eu vou começar a chorar aqui no podcast. Eu não quero vocês me ver chorando, porque realmente eu sobrevivi. E eu lembro que no último ano
me deu uma coisa que eu falei, mano, eu vou tacar o F aqui, eu não vou mais. E eu lembro que acho que em outubro eu não comecei mais a ir, cara. Dificilmente eu ia pra escola. Porque eu não aguentava mais ir. Me deu uma dor aqui na boca do estômago, acho que era nervoso, não sei se começou a dar gastrite, não sei, que eu não conseguia ir, eu acordava, tipo assim, querendo morrer. E além de ser cedo pra caramba, então acho que eu acordava acho que 5h30 da manhã pra ir, porque lá começava às 7, acho que eu acordava às 5h20. Nunca gostei de acordar cedo, mas lá era pior ainda, pra você ir num lugar desgraçado daquele. E aí eu não fui. E aí eu fui muito mal nas notas. Depois eu quero que até vocês falam se vocês tiravam notas boas ou não. Cara, eu comecei a não ir mais. E as minhas notas são péssimas. E aí eu lembro que depois teve reunião. Passou um tempo lá, teve reunião. Eu falei assim: Meu, com certeza eu vou bombar. Mas se eu bombar, eu vou contar pra minha mãe que não quero fazer nessa escola. Porque minha mãe sempre foi chata, assim, de ficar falando: Ah, não, você vai ficar nessa escola, vai me encher o saco pra colocar em outra e tal. Então eu ficava quieto. Realmente, essa daí ela me deve uma, por eu ter ficado nessa maldição. Mas, por incrível que pareça, eu passei. Eu não sei se deu algum erro lá no computador, lá das notas e tal, porque eu não ia mais para a escola. Eu tirava umas notas abaixo da média, não tão abaixo da média, era 7, acho, na escola. Não sei se no ensino médio de vocês eram, mas acho que era 7 lá. Eu já tirava já uns 5, 6 por aí, 7 raspando, mas eu não repeti. Eu passei direto e que bom que eu me livrei dessa, cara. Nunca repeti também de ano para falar aí para vocês, depois vocês podem falar as histórias aí, se vocês repetiram, quais foram as notas. É a vez de vocês que eu tô até com a garganta seca. Talvez eu. Suponho que eu posso ir. Então, uma coisa. A Ju, um tempo atrás, ela mandou uma mensagem aqui falando que já tacaram uma lancheira na cara dela e ela quase desmaiou na escada da escola. São coisas que acontecem. Quando eu li isso, eu fiquei. Ah, mas tá certo isso. E, não ironicamente, a Ali, que é a outra pessoa que tá aqui na live, ou tava, não sei se ela tá aqui. É, tá aqui ainda. Ela viu tudo ao vivo. Vocês, vocês podem estar sempre dando opinião ou ideias de tema para o podcast, ok? Temas Só para futuros, né? relembrar aqui. Sim. É sempre bom ter ideias. E nas minhas experiências, cara, foi um tanto estranho, porque teve momentos que eu estudei muito longe de casa e eu tinha que pegar um carro, tipo, tinha que sair de carro de casa pra ir pra escola. E tinha vezes que eu ia andando. Os piores momentos foi indo andando. Porque pense no esquisito. De manhã bem cedo, eu nunca estudei de tarde. Nunca. Eu estudei muito de Nunca manhã, mas estudei de de tarde. tarde, De manhã, mas de tarde, tipo assim, de manhã é muito zoado, cara. tipo assim, vai é muito zoado, cara. Irmão, eu ficava numa aflição. E ao mesmo tempo, eu parecia completamente neutro no externo. O Tasker. Eita. Áudio falhou? Não, Estamos não, te não ouvindo. falhou não. Testando, testando. Estamos te ouvindo. Dois. Só se na live. Eu não sei eles se não tá tão- na live. Eles não estão. A gente tá te escutando. Confirma aqui pra mim. Escutando. Tá de boa? Tá de boa? Perfeito. Onde é que eu parei? Tu falou que Bateu era, o TDAH aqui. que era difícil ir pra escola de manhã. E que hora você acordava? E que hora você acordava?
Tinha vez que eu acordava umas 5 da manhã. Tinha vezes que eu acordava umas 4. Dependendo da escola. Se fosse muito longe, 4 da manhã. Se fosse um pouco mais perto, 5. A escola mais perto que eu estudei, eu conseguia acordar mais ou menos umas 6 horas. 6, 6 e meia. Mais perto. E lembrando que a aula sempre começa de 7 horas. 7. O meu desespero para chegar na escola era evidente. Tanto que eu aprendi a andar rápido. Cara, por que você não pegava um busão, alguma coisa? Porque, cara, eu amo andar, mas, tipo Não assim, tinha andar de ônibus. manhã. Assim, andar de manhã. Porque não tinha ônibus. Nossa senhora, cara, mas onde é que. Não, então. Não, então. Não tinha nenhum vizinho seu Não que tinha nenhum passava vizinho no seu que lugar, sei lá, que passava deixava no você no lugar, metade do sei lá, que caminho? Não. deixava você no metade do caminho. Então, sei lá, cara. Não, sei lá. Sorte que já passou, Ou eu então. dependia do meu pai, ou eu ia andando. Ou um ou outro. Não, mas quantos quilômetros era da tua casa? Era da tua casa. Cara, o mais perto era 45 minutos de casa. Andando ou de Andando transporte? ou de transporte? Andando. Não, de transporte, tipo, 45 minutos de carro andando ia ser umas 3 horas, assim. 3 horas, assim. Não, porque, tipo assim, eu amo andar, Escola. amo Eu caminhar amo e tal, andar, mas, tipo amo assim, caminhar de e tal, manhã não mas, tipo tem como assim, ainda de ir pra manhã não tem escola como longe ainda ir assim, pra não tem escola como. longe assim, não tem como. Não, tipo, Mas isso daí porque você não me viu entregando currículo andando pelo farol aqui, tá ligado? Aqui na cidade. Misericórdia, eu andei Ah, um horror. E depois voltei andando, tá? Eu fui andando e voltei andando. Acho que foi uns 50 quilômetros. nossa. Peraí, 50 quilômetros, Peraí, cara, não 50 dá não. quilômetros, cara, não dá não. Você não 50 acho que não dá, velho. É maior que uma tinha da maratona, acho isso. geladeira que eu sabia. Sim. Sim, Considero ladeira quilômetro. Ah, tá, porque, Que tipo, é muito, 50 é uma que é coisa mais muito pra cima, tá? É muito pra cima. muito íngreme. Não, eu sei que é demais, pô. É tipo, é porque eu tô levando em consideração que eu literalmente subo um monte de ladeira. E nessa que eu subo ladeira, é chato. Cansa demais. E dá a sensação de que você anda mais do que o normal. É, você esforça mais o corpo, essa sim, isso aí esforça mais. Exatamente. Não, sim. A sensação foi de 50 quilômetros. Logicamente, foi menos do que isso. Bem, acho que comentando sobre um pouco também, né, por parte de transporte, para ir para a escola eu geralmente ia de ônibus, né? Eu estudava durante o período da tarde, então eu saía aqui de casa algo próximo do meio-dia, né, para pegar o ônibus para estar na escola ali pelas 1 hora, que era quando a aula começava. No ônibus foi. Eu diria que foi tranquilo, porque eu tinha um grupo de amigos, né, que pegava o ônibus junto comigo, então a gente estudava na mesma turma também. Nunca tive grandes problemas. Então, pra mim de ônibus eu tinha que ir até o terminal de ônibus pra ir pegar outro busão. Cara, era zoado, porque era de manhã, eu não gostava, e eu não tinha ninguém pra ir comigo. Então, tipo assim, eu tinha um colega que era dessa escola, que foi da outra. Mas, tipo assim, era bem colega superficial mesmo. Tipo assim, ele não gostava muito de mim, a gente era mais ou menos conhecido e trocava uma ideia. Mas, assim, era pra ele me esperar, aí depois ele não esperava. Aí nessa escola aí que eu não gostava de ninguém, era pra ele descer pra ficar comigo no intervalo, pra mim não ficar sozinho e ser vítima de alguma coisa, tipo aquelas brincadeiras desgraçadas de jogar as pessoas pra cima. Mas aí depois ele fazia algumas amizades e aí ficava na sala mesmo, então tipo me esquecia, era bem zoado mesmo.
Mas essa coisa de busão, não tenho muito o que reclamar porque é ônibus, entendeu? Mas o ruim é porque tinha que pegar dois, porque Não. é uns dois bairros aqui de distância, sabe? Então, tipo assim, você tem que ir no terminal e pegar um outro busão e depois andar umas 6, 7 paradas pra pegar. Mas, tipo assim, era lotado, tinha muita gente, era sempre de manhã, diferente do Matheus que era de tarde, acho que de tarde é mais tranquilo, mas de manhã a gente no trabalho, a gente de busão, é um subindo em cima do outro, era um caos. Era um caos mesmo. É, é que aqui era ônibus escolar em específico, né? Não era ônibus Ah, de transporte público. então é bem Então era um mais. pouco mais tranquilo. Então era bem mais E, tranquilo. tipo, não tinha condição de eu ir a pé pra escola, né? Mas o ônibus ele passava aqui perto de casa, relativamente. Tipo, daqui de casa até onde eu pegava o ônibus eram uns 600 metros, por exemplo. É praticamente no outro bairro, sabe? Não era muito distante assim. Pra mim pegar o busão também não era longe. Mas o ruim era, tipo assim, muita gente, fechava nas nossas costas, nas nossas mochilas e tal. Era, era horrível, era horrível. Era muito lotado, era ônibus que, tipo, as pessoas iam trabalhar porque iam pro terminal. Então no terminal vocês sabem que tem Sim, sim. vários ônibus. Então, tipo assim, era um inferno. Não, E não, eu acho que eu tive uma sorte também com relação ao ônibus, que eu sempre pegava o ônibus, tipo, como eu moro numa região meio afastada, né? O ônibus ele começava por aqui, tipo, ele pegava algumas pessoas antes de mim, aí ele me pegava, então geralmente os bancos estavam bem vazios, né? E aí lá pra frente, quando ele ia chegando perto da escola, é que não tinha mais espaço pra sentar. Eu imagino que era um pouco mais complicado, assim. Aí tanto isso pra ir quanto pra voltar, né? Porque ele parava em uma escola antes da nossa, que era o Rondon, que não tinha muita gente que estudava, então geralmente tinha bastante espaço também. Pra mim era impossível ir sentado, era impossível mesmo. Então, tipo assim, você ia em pé, um em cima do outro e quase caindo. Eu mesmo, como sentia sono, eu ficava mais ou menos assim. Se dormia, dormia. Se não dormia, tentava, porque era realmente um inferno. Porém, vamos voltar de novo na escola. Eu quero ouvir de vocês dois como eram as notas de vocês. Porque eu vou falar da minha, né? Eu era meio nerd, tá? Eu vou falar a verdade. Eu era mais ou menos. Não é que eu era nerd de estudar e tal. É porque eu ficava com muito medo que minha mãe, tipo assim, pegava muito no meu pé mesmo. Então, tipo, se eu tirar a nota baixa, realmente a chinela comia. Então, eu ficava com muito medo. E era muito zoado, porque eu ficava muito nervoso para estudar para as provas. Então, tipo assim, eu lembro como se fosse hoje, tinha prova de geografia, era para decorar a Rosa dos Ventos, não sei se vocês sabem. Mas eu decorei aquilo lá sei lá, hoje até que é fácil, se parar pra pensar, mas na cabeça de uma criança na época não era, cara. Eu desenhava aquelas Rosas dos Ventos uma atrás da outra, era um sufoco desgraçado. E já saiu um estudo, né? Eu acho legal deixar registrado aqui, que não importa, prova não mede QI e inteligência de ninguém, sabe? Porque você pode decorar uma coisa, sei lá, você pode fazer uma prova que vai ter um prêmio lá que você vai ganhar, tipo assim, uns 100 mil reais, um exemplo imbecil que eu dei. Então a pessoa pode ser a pessoa mais bocó do mundo que ela vai estudar aquilo lá loucamente porque ela quer ganhar o prêmio. Se ela for bom na prova, boa na prova, não quer dizer que ela é inteligente demais, é que ela só se esforçou para ganhar aquele prêmio. E eu me esforçava pra cacete porque eu sabia que eu não queria apanhar, óbvio. Então, cara, eu estudava demais, demais mesmo. Já colei algumas vezes, não colei de ninguém porque ninguém sabia colar. Então eu escrevia na carteira, putz, era uma coisa muito louca. Mas, tipo assim, colei algumas vezes, mas na maioria das vezes eu fui na minha mesmo. Mas era um inferno, cara. Tipo assim, eu fiquei muito ansioso de ficar estudando, lendo muito. Essa Rosa dos Ventos, eu lembro os eu ficar desenhando muito, mas muito mesmo. Mas é aquela lá, norte, sul, leste, oeste, aí tem o noroeste, depois tem o sudeste, o sul do noroeste, sei lá, mano, não eram as coisas, não lembro agora, mas era completa aquela desgraça. E era bem complicado, cara. Agora uma história, eu quero que vocês contem histórias também, né? Porque só lembrando, esse podcast aqui é sobre nosso tempo de escola. Eu quero também que vocês contem histórias, também falem de vocês. Eu vou contar agora uma minha que eu achei engraçada, não relativamente a mim, mas eu lembro que, assim, acho que eu faltei num dia e era aula de geografia no outro. E aí a professora falou assim, hoje é prova. Eu falei, pô, não acredito, é prova, eu não sei, eu não sabia, ninguém me falou nada. E aí era prova oral de falar sobre a capital do país. Pô, aí eu falei assim, ai, mano, tomara que não caia um país louco aqui, a professora me joga um país louco. Eu lembro como se fosse hoje, ela falou França pra mim. Nossa, que só, eu falei Paris, que bom. Aí eu lembro que teve uma menina, velho, histórias, né, da escola. Lembro que teve uma menina, a professora falou assim,
fulano. Ela falou assim, nem me chama, porque eu sou muito burro, eu não vou acertar nada. A menina já falou isso, já pode colocar 0 aí. A menina nem tentou. A professora, não, vou te dar vou te dar uma chance aqui. Calma lá, vou te dar uma chance. Mano, ela fez uma pergunta de um país tão bobo, a menina não sabia o que era. Não sabia, deu até dó pra ela do que era. Depois ela falou assim, tá bom, eu quero te dar uma chance. A professora foi até irônica com essa menina. Ela falou assim, eu vou te dar uma chance. Qual é a capital do Brasil, o país que a gente mora? A menina não sabia. Cacete, mas essa daí fez força, velho, pra tirar uma nota baixa aqui. Depois ela falou assim: tá bom, qual é a capital de São Paulo? A gente tá em São Paulo, né? Qual é a capital de São Paulo? A menina também não sabia, velho. A gente tava na 7ª série, velho. É muita coisa, mano. Às vezes a gente vê assim, programa do Ratinho e tal, as mulheres lá não sabendo de perguntas óbvias, mas dá pra ver mais ou menos que era estilo essa mina, mano. Porque tem umas pessoas que não sabem do básico, velho. É incrível, mano. Dá medo um pouco, velho. É complicado. Olha, duas coisas. Duas experiências de duas pessoas aqui no chat. Caso da Jo primeiro. Vou falar em sequência. Isso me lembrou que o meu pai já me esqueceu no ônibus em direção à escola. E eu acabei parando lá no centro do Rio. Eu fui parar no centro do Rio sem saber onde é que ela estava. Pô, é complicado, né? E vem a segunda pessoa. No ensino fundamental, na minha escola e da Ju, quando algumas pessoas acabavam a prova, todo mundo saía falando as respostas e virava uma grande cola coletiva. Ninguém tava ligando, todo mundo só falava. Puta, eu só passava por duas coisas: sorte e puramente pura determinação. Ele não sabia de nada, ele só chutava. Em outras palavras. Ele podia tentar Las Vegas jogar lá nos cassinos, pô. Se ele tem sorte. Exato. Às vezes eu fico surpreso como é que eu consegui passar de ano, inclusive. Eu erro muito. Compartilha aí pra gente, narrador, as suas notas. E aproveita depois, vamos passar pro Matheus, as notas e as matérias preferidas, né? Cara, não ironicamente, a minha maior nota foi na prova que eu menos gosto. Matemática. Tirei 10. Por favor, Matheus. Na que eu menos gosto, Bem, tirei a droga de um 10. Eu falei, o Matheus aplaudir também, Matheus. O Matheus aplaudir, deixa o narrador falar. exato. Aplaudir, né? Enfim, sobre o meu caso, eu tenho pouco a comentar, porque eu nunca gostei de estudar, mas eu era um bom aluno, cara. Minhas médias ficavam algo entre 8 e 9, no geral, assim. Eu era meio mediano em algumas coisas, tipo, em matemática, às vezes eu ia bem na prova, às vezes não, dependia muito do assunto. Eu era melhor com questão de multiplicação do que divisão, e na 8ª série eu não gostava tanto da questão de regra de 3. Só que nunca foi um grande problema. Eu também não curtia Bhaskara, porque o professor que ensinou Bhaskara pra gente, ele não tava muito afim. Então ele basicamente passou no quadro a fórmula e falou façam. É o que eu tenho que comentar sobre essa matéria também. Sobre. Mas no geral... Opa, Tá, pode pode falar. continuar. Sem querer te Aí... atrapalhar. Não, tranquilo. As matérias que eu mais gostava... Eu gostava muito de ciências, eu gostava de geografia e história.
eram as que eu mais curtia, assim. História eu sempre gostei do conteúdo porque eu me interesso muito por fatos históricos no geral, tanto de coisas que aconteceram no passado, como o descobrimento do Brasil, etc., quanto questões um pouco mais complexas. Tipo, estudar um conceito um pouco que aconteceu durante a era das grandes navegações é algo que eu sempre achei interessante. E geografia também, porque eu gosto de entender mais sobre o ambiente. E ciências, é porque eu gosto de ciência no geral, também não tenho tanto a comentar sobre isso. Eu gostava, eu faço das suas palavras as minhas, não talvez com tanta ânsia, mas sim, gostava. O que me ferrou muito foi a outra escola, que eu, na partir de lá, não gostei de mais nada. Porém, sobre falar sobre matemática, essas coisas eu odiava. Essas coisas de conta e tal, eu não entrava na minha cabeça, mesmo assim quando tinha a prova e tal, eu fazia entrar, mesmo que fosse na marra. Mas sorte que eu não sei vocês, depois vocês podem até falar, mas no meu ensino médio, no primeiro do médio, segundo e terceiro, tinha duas matemáticas e dois português, não sei por quê. E não era recuperação, era matemática um e matemática 2 e davam coisas diferentes. Nunca entendi. Então a gente tinha muita matemática, muito português. E eu lembro que um dos professores de matemática lá, que o nome dele era Valdir, excelente, cara. Eu lembro que um dia eu cheguei pra ele e falei assim, não sei nada de matemática. Ele falou assim, mas comigo você vai saber. Era um senhor já, ele tinha cautela de ensinar, sabe? Tem uns professores aí que passam, só que enfim, né? Acho que a gente é uns imbecis e tudo bem, tem muita gente que não quer saber de nada. Mas tem os professores que têm amor, sabe? Tem os professores que falam assim, não, pelo menos de 50 aqui que eu tô dando aula, mesmo que 48 não vão ligar pra nada, dois eu vou salvar. E eu lembro que ele falou, mano, eu vou te ajudar e tal, e ele me ajudou muito mesmo. E aí ele me explicava com uma cautela, parecia que ele gostava mesmo, tinha amor à matéria, sabe? Que ele tinha carinho, isso, essa é a palavra, ele tinha carinho de ensinar. Então ele explicava devagar, ele explicava de um jeito mágico que você conseguia entender pelo menos um pouco para você fazer a prova e tal, né? Porque eu lembro que tinha uns professores que você falava, eles quase gritavam com você, aí você falava, tá bom, entendi. Você não entendeu porcaria nenhuma, mas só queria sair de lá, porque sabia que se você perguntar de novo que não entendeu, você ia levar um murro, tipo isso, ou algo do tipo, você ficava com medo. Mas esse daí ele tinha paciência, ia com calma, dava até um pouco de raiva, tanta paciência que ele tinha, porque tinha alguns alunos que não sabiam e perguntavam 40 vezes e, nossa, era incrível esse realmente tinha um amor à matéria que ele dava. Aqui as mensagens do chat. E estão conversando bastante sobre professores aqui também. E também sobre como eram como alunas. Né? A Ju, ela disse que ela não é boa em matemática. E a Lê tentou ajudar ela. E a Lê respondeu aqui. Eu gosto de matemática até. O maior problema para mim, matéria, foi a última professora que tive. Que apesar dela ser legal, ela tava biruta e errava coisa pra caramba explicando. Rapaz, é muita coisa. Agora, de matérias favoritas minhas. Sem ironia nenhuma. Inglês, português, geografia, história. Economia também, mas infelizmente aqui em Alagoas não tem. Acabei aprendendo sozinho. Bem, só comentando sobre isso, a minha questão com o inglês não é nem que eu gosto ou desgosto, mas é que eu tive uma professora de inglês que eu considerava muito boa, que ela realmente morou um tempo nos Estados Unidos, só que ela deixou de dar aula porque ela estava grávida na época, né? Daí ela tirou a licença a maternidade e eu tive aula com uma outra professora durante um período. E eu achei o método de ensino dela horroroso, dessa nova professora. E isso me marcou muito negativamente nessa matéria em específico.
Realmente, inglês eu nunca fui muito bom. Eu lembro que o professor ele inventava de a gente fazer chamada em inglês. A gente tinha que falar nosso número em inglês. Eu sempre era o 25, 28, acho que era 20, acho que era 20 a 20, 28, 20. 25. Mas a gente tinha que falar sempre. 25, 28. Mano, pelo amor de Deus, É, era uma bagunça. Cada um falava uma coisa, cada um era um information só. De inglês eu não curtia muito. Porém, as minhas matérias favoritas sempre foi. Quer dizer. Nessa escola que eu ficava aqui, que era a maior paz, eu gostava das matérias, sabe? Eu gostava de geografia, de ciências, eu tinha um professor de ciências muito bom, lembro até hoje. Mas na outra realmente me ferrou totalmente, porque como eu falei pra vocês, né, o ambiente faz toda a diferença. Então, se o ambiente não é bom, você não acaba não aprendendo. É que nem trabalho, né? Se você você ama desenhar, um exemplo. Mas você acaba indo num trabalho muito zoado, que nem eu, né? Eu já trabalhei numa gráfica. Então, tipo assim, eu amava o que eu fazia, mas como os caras lá eram tudo porco, eu passei a odiar trabalhar lá. Mas eu, graças a Deus, não deixei de gostar de desenhar em casa, de fazer os meus projetos em casa. Mas assim, era um pesadelo. Então parecia que eu ia lá pegar, era melhor eu ia lá e pegar 1 tonelada de tijolo por dia. Nada contra, é que eu sou um cara com 50 quilos, então não aguento nada. Mas era bem melhor e bem mais satisfatório do que trabalhar com eles, entendeu? Então depende muito do local. Mas eu lembro que eu gostava muito de, no comecinho lá quando eu fui nessa escola, a partir de segunda série, redação. Como vocês já sabem, eu escrevo e essa paixão veio desde quando eu era bem criança mesmo. E aí eu lembro que os outros alunos não gostavam de redação, era bem difícil. Na verdade, os alunos que gostavam ficavam na deles quando a professora falava, redação. E, e quando a professora falava redação, nossa, mas eu faltava pular da cadeira porque eu amava a redação. Tinha vezes que a professora faltava, e aí vinha uma tia lá e falava assim, vocês vão fazer redação. Aí todo mundo, porque a professora faltou, não sei o que, todo mundo ficava reclamando. Porém, as tias, elas acho que pegavam a redação e todo mundo jogava fora, porque elas não iam ficar, a professora não veio. Quem ia, né? Só era preocupar. Porém, as tias guardavam a minha redação, porque, cara, eu fazia uma redação, sei lá, qual é o tema? Às vezes elas estavam de saco cheio, tema livre. Mano, eu criava uma história. Era uma pequena one shot, sabe? Nossa, eu lembro que eu escrevia muito, cara. Tipo assim, era umas 3 folhas de caderno. Todo mundo falava assim: o Lucas é louco, o Lucas fica escrevendo loucura, não sei o que, ele é maluco, fica só escrevendo, não sei o que. Mas era uma coisa assim que me pegava demais. E eu lembro que quando a professora falava que era, ela sempre guardava minhas redações. Aí sim, depois eu comecei a mesclar redação com desenho, e aí foi o que eu me tornei hoje, né? Desenhista e escritor. Mas começou desde lá de trás. Mas eu amava desenhar, escrever, eu amava escrever. Aula de artes eu gostava também, né, de desenhar e tal, só depois que ela passava umas técnicas que eu não entendia muito, tipo sombreamento, que me ferrava, porque eu sou a mão até hoje. É aquele lápis 6B, não sei se vocês fizeram, mas aquilo lá, se você passa a mão, aquilo lá mancha tudo o desenho, você pode jogar fora. Imagina a minha que ainda soa, então, tipo assim, vira uma tinta aquela porcaria. Aí eu parei de gostar de artes. Mas duas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui sobre tempo de escola é que, enfim, eu lembro que não tinha, ninguém falava sobre dengue, tá? Vocês não vão lembrar que vocês acho que eram bem crianças na época. Ninguém falava sobre dengue, mas eu lembro que quando pegou a dengue, que a primeira coisa que pegou a dengue, eu fiquei com muito medo de pegar dengue. Nunca peguei, mas as escolas tudo falavam de dengue. Tipo assim, parece que era uma coisa que todo mundo ficava com medo, parecia que era um terror, tá ligado? Mas antes eu nunca. Ninguém falava sobre água parada, nada. Ninguém falava. Eu sei que depois do nada todo mundo tá doente, todo mundo tá doente porque é dengue, é dengue, é dengue, é um mosquito que pica, Aedes aegypti e tal. Eu comecei a me interessar sobre isso. Falei, nossa, um mosquito que pica, a gente fica tão doente assim. Mano, eu era criança, tinha sei lá, uns 10 anos. Nossa, que negócio louco, né? Mosquito que mata as pessoas, não sei o quê. E aí teve aí a professora falou assim, não, todo mundo vai fazer um texto sobre a dengue para conscientizar e tal. E aí eu fiz um texto. Acreditem se quiser. O meu texto ficou tão bom, mano, é uma coisa que eu me orgulho até hoje de falar, que teve um negócio lá na escola que fizeram várias cópias do meu texto e deram pro povo do bairro. Do bairro aqui, né, é do bairro.
Mano, deram, porque ficaram tão bom, eu expliquei tanta coisa que não pode deixar, que dá isso, que dá aquilo, dá sintoma, porque eu pesquisei tanto sobre, que a escola falou assim, é do nosso aluno, Lucas, que fez o texto, então vamos, eles, acho que na época era Xerox mesmo, que eu escrevi com a mão e tal, né, então, enfim, fizeram e deram. Eu achei demais aquele negócio lá, porque eu era criança, então imagina um monte de gente lendo o que você escreveu. Pra mim foi mágico. E aí foi super, né? Enfim, eu me achei o maioral na época. E outra coisa também que eu quero compartilhar com vocês é que não sei se vocês fizeram Olimpíadas de Matemática. Em escola pública tinha muito isso. Não sei se escola paga tinha, mas escola pública tinha. Eu odiava matemática, então claro que eu chutava tudo. E eu passei 2 vezes na Olimpíada de Matemática. 2 vezes. E aí os professores ficavam tudo louco. Nossa, o Lucas passou. E depois, quando eu passei, acho que depois de 2 anos, passei de novo. O Lucas passou de novo, o Lucas passou de novo. Não, vamos já colocar ele para a segunda etapa. Eu falei, eu não vou na segunda etapa, porque a segunda etapa era oral, né? Aí separava os melhores de cada escola e levava para um lugar, viajava, te pagava um monte de coisa lá. Você ia pra. É, pra ir contra os outros, né? Tipo assim, um desafio mesmo, né? Uma competição. Mas eu não tinha condição nenhuma, porque eu falava assim, não, eu não vou, eu já abria, né, com o professor. O professor falava assim, Lucas, você passou, vamos marcar aqui a viagem e tal. Eu falei, assim, não, eu não vou porque eu chutei, professor. Essa é a verdade. Eu não tenho condição alguma de, de participar dessa Olimpíada, porque realmente eu chutei. E aí depois de 2 anos passei de novo, o professor, meu, você passou de novo, não sei o quê, Lucas, como vai ser aí a viagem? Eu falei, não vai ser, porque realmente eu chutei, eu fui obrigado a fazer, porque a gente não podia faltar. Era uma coisa lá que nem falava os alunos, porque na verdade eu nem iria. Se falasse, não, hoje só vai ter Olimpíada de Matemática. Era um dia chato porque só tinha isso e você ia embora mais cedo. Ah, mano, aí ir pra escola só pra fazer? Mas os professores queriam porque eu acho que na escola ganhava pontos se bastante gente fazia então todo mundo não falava nada. Quando o aluno chegava lá e era surpreendido com a Olimpíada de Matemática, hoje não vai ter aula, vai ser Olimpíada de Matemática. Aí eram 2, 3 horas disso. E eu passei 2 vezes. Então é uma coisa que eu não me orgulho, porque eu só chutei, é que nesse cara do chat lá e do narrador falou, só chutei, então eu abria e falava assim, não, eu não vou porque é impossível eu continuar na segunda etapa. Rapaz, eu nunca participei desse negócio. E mesmo se desse pra eu participar, eu dava um jeito de não participar. É que, eu não sei, como tu não pegou isso, mas tinha. Aqui também tinha isso que eles chamavam. Tinha um nome específico para a Olimpíada de Matemática, não era só assim que eles chamavam. Só que, tipo, era um dia secreto, tá ligado? Tu não ia saber que ia ter. Tu ia chegar na escola, eles iam falar que era isso e tu tava lá. E às vezes contava ponto, entende? Então tu já tava lá no ambiente e. No meu caso, eu não lembro de ser assim, né? Pelo menos porque eu lembro, tipo, tu fazia a prova e depois ficava meio que livre, né, pela escola, se tu conseguisse terminar rápido. Então, uma pessoinha aqui perguntou como vocês estudavam as matérias. Olha, eu vou ser muito sincero, eu geralmente não estudava. O que eu fazia quando tinha prova era pegar o caderno, eu abria, eu lia a matéria que ia ter e esse era meu estudo. Eu vou ser bem breve. Eu lia muitas vezes até entrar na minha cabeça. Então, tipo, um exemplo aqui bem idiota. Capital da França é Paris, capital da França é Paris, capital da França é Paris. Até eu fechar o caderno de novo e falar assim, capital da França é o quê? Ah, é Paris. Pronto, já sei. Tipo isso. Então, tipo, até minutos antes da prova eu fazia, tipo assim, as perguntas meio básicas para não ler o texto inteiro, a matéria que o professor deu por inteiro. Eu pegava os pontos, fazia frases, e aí eu tentava decorar aquelas frases e quando pegava a prova já procurava o que que encaixava e já anotava, mas era um inferno. Como eu já disse aqui, né? Era na base da ansiedade. Para mim é muito zoado essa parte aí de prova. Não sei como o ensino poderia mudar, até depois o narrador e o Matheus podem falar sobre um pouco, mas eu acho que, assim, não é errado.
Mas assim, não tem a ver com. É porque os professores querem saber se você sabe da coisa, mas não tem a ver, não tem a ver você fazer a prova, cara. Eu acho meio estranho isso. Tinha que ter uma coisa meio parecida, mas diferente, tá ligado? Porque eu mesmo, eu decorava, mas não sabia algumas coisas, entendeu? Então era bem complicado. Talvez eles poderiam dar um emaranhado de coisas, assim, ó, tipo assim, ah, faz as coisas que você entendeu aqui, pra gente dar uma nota que sim, em base do que você entendeu, mas tipo, deixar meio livre as coisas, sabe? Mas tem que citar isso e isso. Não eles inventar. Porque pra mim só foi ansiedade. Pra mim só fez mal. Às vezes eu passava mal antes de prova, uma semana antes não comia, passava mal, me dava dor de barriga, era um inferno. Pra mim era muito zoado. Ainda mais se vocês têm pais que, tipo assim, tem que fazer a prova. Se não tirar nota boa, vamos te bater. Era complicado, cara. Era Não, realmente. por isso eu passei. Não foi uma boa experiência. Eu lembro que eu já fui ameaçado que eu não poderia tirar abaixo de 7 em uma prova, cara. Era triste, mano. No meu caso, seria um pouquinho mais diferente. Por quê? Porque até os meus 12 anos, mais ou menos, eu literalmente estudava. Pra vocês terem uma ideia, até hoje eu lembro de alguns assuntos de quando eu tinha 8 anos, 10, 12. Mas de 12 anos pra frente, não lembro de mais nada. Porque eu entendi uma coisa. Prova é decoreba. Prova é decoreba. Como consequência, acabei ficando chateado, aí eu só respondia de qualquer jeito. A minha nota ficava sempre na média. 6, 7. Às vezes abaixo, às vezes acima. Mas é mais porque eu desanimei mesmo. Porque a prova é muito limitante. Não sei se concordam, mas eu considero limitante. Diria que sim, cara. Tem alguns modelos que eu nem acho tão ruim, que nem eu tive um professor de geografia do meu sexto até mais ou menos o nono ano ali, que as provas deles eram baseadas em uma música que ele compunha. Então era bem tranquilo tu estudar, porque era só tu decorar a letra que ele ia passar que tu sabia o conteúdo que ia cair. Então, para mim, a prova, ela tinha que ser mais ou menos que nem uma redação, porque você colocava lá o que você entendia sobre a matéria e tal, falando sobre essa ação de prova, ou talvez filosofia. Filosofia eu me dava muito bem. Por quê? Porque filosofia, eu talvez até poderia ter feito faculdade de filosofia, porque filosofia é você filosofar sobre as coisas. Então, às vezes caiu uma pergunta lá que aí era simples, eu nem estudava para filosofia. E teve gente que era ia falar burro, mas não pode falar essas coisas, né? Enfim, desculpem, né? Eu não vou falar burro. Ninguém é burro, né? Todo mundo sabe de uma coisa e não sabe de Olha, outra. Mas tinha gente. Porque as pessoas falavam assim, porque na minha cabeça falava assim, pô, a pessoa tem que ser muito lerda para tirar uma nota baixa em filosofia. Mas não, mas tem gente que é assim, é ler e, e tem que escrever o que entendeu naquela pergunta, sabe? Então é mais direta. É um outro jeito de pensar. Falar que essa pessoa é burro ou lerda é um jeito ignorante de falar, como eu falei agora, então vocês podem falar que eu sou ignorante. Ok, obrigado. Mas, filosofia não, ele era uma pergunta que você tinha que filosofar, você tinha que pensar sobre o assunto, você tinha que, ó, pegar aquilo tudo e meio que ler, dissolver na sua cabeça e jogar o que você acha. Era uma coisa bem filosófica de fato. Eu ia falar outra palavra, mas não encontrei um sinônimo para isso. E tinha gente que não sabia. E é simples de entender, porque tem gente que já lê e já quer uma coisa concreta, sabe? É uma área até mesmo de trabalho que a pessoa vai nessa, sabe? E tem outras pessoas que são mais criativas, que são envolvidas na arte, que nem eu, que sim, você consegue ver uma coisa, interpretar, pensar sobre outra coisa, filosofar de um jeito diferente, tá ligado?
E eu era muito bom em filosofia e não estudava. Porque às vezes o professor falava assim: ah, não, você tem que fazer essa prova aqui pensando sobre quem pensava assim. Mas aí eu nem ligava, eu pensava assim, falava assim: não, tá bom, sobre essa pergunta aqui, sobre essa situação, eu vou falar sobre isso e tal. E aí eu escrevia bastante, que sempre fui de escrever muito, e me dava bem sempre em filosofia. Então, para mim, provas tinha que ser assim. Sim, eu concordo com o narrador que provas são limitadas, do jeito que é, tipo, o que que é isso, o que que é aquilo? Pô, tipo, é só você decorar que você vai saber. Então, na verdade, não é no quesito de inteligência, é no quesito de quem decorou e quem não decorou. Então, isso é bem idiota. Porque depois da prova ninguém vai saber de eu mesmo. Eu decorava lá, França, Paris, França, Paris, França, Paris, França, Paris. Depois fazia a prova, não queria nem mais saber de nada. Então, você podia perguntar no dia seguinte que capital da França, hã? Não sei, entendeu? Então, realmente, prova tinha que ser um outro método, mas eu acho que não vai rolar, porque, enfim, tem vários problemas aí na área da educação, não vamos entrar em discussão sobre isso, estamos centrando num podcast bem mais divertido, mais descontraído de conversa mesmo, e eu quero ouvir histórias de vocês, tá? Eu não ouvi muitas, eu tô contando algumas minhas aqui, separei até algumas aqui no final, mas tinha que ser uma coisa mais diferente, sim. Eu acho que essa coisa de decoreba não tem a ver a nada, não. Coisinha bem interessante que aconteceu na minha vida. Durante a minha época de escola particular. Quando eu estudava, eu tinha que escolher entre inglês e espanhol, Ah, eu já que ouvi foi falar, no ensino médio. eu já ouvi que Que tinham foi no essas ensino coisas, médio. mas eu não peguei isso daí, não. Só tive inglês, nunca É. tive espanhol. É, pra mim também, só tive inglês. Eu tive alguns amigos que tiveram espanhol, mas eu especificamente nunca tive. Essa coisa interessante que eu falei é que eu escolhi inglês. Só que a prova de espanhol vinha junto com todas as outras. A partir daí, você já tem uma ideia do que é que aconteceu. Por quê? Fiz a prova de inglês. De qualquer jeito, porque eu já sabia tudo decorado na cabeça, mas não fazia diferença pra mim. Eu simplesmente olhei assim, vi a prova de espanhol e decidi fazer. Adivinha quanto que eu tirei sem nunca ter estudado pra essa matéria? A vida chat. Digita aí, uma nota. Vocês podem falar também, tá? 9,7. 9, talvez. Ju, meus parabéns, você acertou a minha nota. Foi 10. Sem nunca Tava muito ter óbvio, estudado. tava muito óbvio, por isso eu falei, isso é 9,7. Cara, muito na cara. Eu simplesmente tirei um 10 sem nunca ter focado na língua espanhola. Quando eu peguei a prova, eu vi a minha nota. O professor nunca viu a minha cara. Ele nunca viu. Eu olhei assim a nota e eu fui caçar ele. Quando eu cacei ele, eu perguntei pra ele: Ele achou que você professor, era um imigrante. que nota é essa aqui? Eu nunca estudei isso aqui. Ele falou: ah, não, você acertou isso. Tranquilamente. Nem parece que você nunca estudou. Parece que você já é natural nessa língua. Eu olhei assim e fiquei. Isso. Foi estranho. Ó, o desafio do próximo O desafio podcast, do próximo na outra podcast. semana, o narrador só vai falar em espanhol com a gente. Então eu e o Matheus vamos continuar com a nativa aqui para representar o Brasil, óbvio, e o narrador vai só falar espanhol com a gente. Combinado, Matheus? Combinado, É isso, Matheus? concordo. É isso, concordo. ¿Quieres que Beleza. hable español? Beleza.
Pera, agora. Tem que colocar a legenda, porque eu não, Tem que não colocar a conheço em legenda, porque eu inglês. não, É não em conheço em espanhol, inglês. então É em espanhol. depois você vê aí como faz. Vai ser ver aí como faz. Mano, Pô, legenda aí você me quebra. Uma pô, manda a inteligência artificial fazer, pô, a gente já falou sobre inteligência artificial, com certeza tem alguma que pode mandar uma legenda aí rápido. Uma coisa que eu quero que vocês falam também é, eu era bem na minha, né, na época de escola, como eu falei pra vocês, mas uma coisa que me fazia ir pra escola era as meninas, cara. Eu era péssimo com as meninas, não falava com as meninas, mas eu era apaixonado sempre por uma e sempre eu pegava uma assim pra ficar assim pra me dar um incentivo de ir. Sempre. É uma curiosidade aqui que agora eu lembrei, na verdade, fazendo o meu papelzinho aqui, mas sempre, cara, desde a primeira série, pra vocês terem uma ideia, mano, pivetinho de tudo. Pegava uma assim pra. Sempre sabe pra ter uma ânsia pra ir? Tipo assim, eu quero ir porque eu vou me encontrar com tal, porque ela talvez pode ir. Não sei o motivo. Eu sempre fui péssimo, nunca falei quase com nenhuma. Acho que na segunda série teve uma que foi com muito a minha cara, a gente se tornou muito amigo, tipo, quase namoramos, sério. Namoramos, vírgula, sério. Quase isso aconteceu. Só não aconteceu porque a professora ficava muito perto, mas eu lembro que a menina era muito bonita. Tipo assim, a gente meio que aconteceu tão mágico esse fato, porque eu lembro que achava ela muito bonita e ela era ela era meio loira assim, com o cabelo meio castanho, era muito bonita, tinha o cabelo todo encaracolado. É até meio estranho falar isso, né, na terceira série, mas enfim, mas eu achava ela uma princesa. E aí, sei lá, eu sentava perto dela e ela foi também com a minha cara, eu olhava pra ela, porque eu tenho muito costume de ficar olhando pra pessoa, e quando a pessoa olha pra mim, eu vejo a vira, não olho muito, porque eu sou meio tímido. Mas aí ela falou assim, não, esse cara também tá me vendo e tal, e não sei o motivo, que aí ela começou a conversar comigo, eu comecei a trocar ideia com ela, e ela, tipo assim, separava lugar pra me sentar, eu sempre sentava, acho que sentava na frente dela. Então, às vezes eu chegava na sala, deixava a bolsa dela lá, tirava. Mano, pra mim era mágico isso. Mas sempre a professora ficava perto, porque a professora falava assim, mano, esses dois aqui vão, vão se pegar aqui na sala. Mas era uma coisa bem interessante. E infelizmente depois, na terceira série, não, isso aconteceu na terceira série. Na quarta série ela foi embora da escola, não deu sinal de vida. Eu até pensei em ir na escola e pesquisar o nome dela pra mim ver se eu encontrava ela na internet. Mas como hoje as pessoas já estavam tudo com filho, tudo casado, tudo até divorciado da minha idade, não faço isso, né? Mas eu já vi também muitas que eu já estudei no ônibus, grávida, ou cara com filho e tal, então eu não faço isso. Mas é uma coisa interessante de registrar aqui. Porque sempre era uma, cara. Aí depois, às vezes, eu ficava amigo dela e não dava muito certo, mas com essa daí foi tipo assim, até no ensino médio. Então é uma coisa legal de registrar assim, porque eu odiava ir pra escola, mas eu gostava das meninas. Então sempre eu pegava uma. E não era assim a mais gata, porque todo mundo fala, assim, nossa, a fulana é a mais deusa. Não, eu ia numa e gostava dela porque ou porque ninguém gostava, ou porque eu achava bonito o jeito, ou o que que ela fazia, às vezes algumas desenhavam, então eu gostava. Era uma coisa assim bem legal mesmo de deixar registrado aqui. Honestamente, pra esse ponto que você comentou, eu nunca dei bola, porque eu ficava geralmente no meu grupo de amigos e a gente ficava debatendo anime e jogando Uno. Então era outro universo. Eu lembro que uma vez até uma garota tentou conversar com a gente, mas a gente tava debatendo o motivo do Midoriya ser um protagonista muito ruim e a gente ignorou ela. E ela só desistiu de conversar. Imagina a cabeça dessa mina. Não vou falar mais Não, tipo, ela nada. interrompeu, perguntou se vocês estão falando de Boku no Hero, a gente respondeu sim, e a gente seguiu falando porque o Midori era um protagonista ruim. Foi uma experiência que eu lembro de ter tido no ensino médio, inclusive. Não, eu tô rindo por causa, tipo assim, Não, eu tô aconteceu, por beleza, mas causa tipo assim, eu assim, tô rindo só. beleza. Eu tô rindo só. Inclusive, uma pessoinha aqui no chat apoia a sua forma de agir, tá? Não, exato. A gente tava debatendo e a gente continuou o debate ali. Ela que não quis participar. Tá certo. Uma pessoa no chat aqui falou: no último ano eu jogava RPG na aula enquanto os professores não passavam nada. Basicamente, aqui é tudo nerd.
Todo mundo aqui é nerd, inclusive RPG o eu pessoal nunca aqui joguei no na chat. sala. Na verdade, uma vez eu lembro que a gente começou a ler as regras de Tormenta 20 e Ordem Paranormal pra fazer uma mesa. A gente até testou fazer um combate em sala com os personagens, mas a gente nunca jogou efetivamente. Né? Fora isso, eu lembro que quando não tinha nada na sala, a gente também jogava Super Trunfo, cara. Tinha um amigo meu que ele tinha um baralho de dinossauro, no ensino médio em específico. A gente sentava do lado um do outro e quando não tinha nada pra fazer, a gente ficava jogando. Cara, vamos lá. Oscar aqui. Não deveria comentar muito sobre agora. Então eu vou comentar por cima. Ele mestra um RPG. E o RPG é basicamente um Dark Souls da vida, só que muito mais louco. E muito interessante. E a Ju, ela disse também que já jogou RPG no tempo vago enquanto matava a aula. Cara, aqui é todo mundo nerd. Já dá pra perceber. Agora, quanto à minha experiência, o motivo, o que me motivava pra ir pra escola, não ironicamente, não era nada. Eu só ia. Eu só tava existindo ali. Só no automático. Só no automático. Cara, naquela época eu vivia no automático, cara. Não, eu também, mas Cara, eu tinha umas coisas interessantes, tentava ver mas. alguma coisa, tá ligado? Tentava ver alguma Eu coisa, tá também só ligado? vivia no automático, era uma Eu também só merda. vivia Eu não achava ruim. Que nem eu falei. Eu tinha um grupo de amigos bem presente, que tipo, a gente se conheceu no pré, pra falar a verdade, e a gente continuou estudando junto até o final do colégio. Aí no colégio teve um pessoal que se separou, né? Mas pelo menos uns 3 que eu conversava foram comigo pro ensino médio. O problema é que meu ensino médio ele foi meio inexistente, né? Porque o primeiro ano não teve nada, o segundo foi cortado. Aí só no terceiro que a gente voltou a se falar de verdade. Desculpa, eu cortei o narrador, mas eu passo a palavra pra ele e pra mim depois falar de outra coisa aqui. Não, eu não tenho muito o que falar, não. Sobre isso, é basicamente isso. Eu só ia no automático. Não tinha um motivo exato. Eu Parando creio, pra pensar, é bem triste. Eu creio, mano, eu creio que hoje, né, eu já mano, falei eu pra creio vocês, acho que que já hoje, é né, eu já falei pra a você, acho que já é terceira ou a. quarta vez que eu falo que eu sou bem sozinho, né, não tenho muitos amigos nem nada. Os amigos que eu tinha, perdi na oitava série e tal. Porém, como o narrador citou, a gente sou todo nerd e tal, RPG, não sei o que. Eu era pra ser desse grupo. Porém, eu não fui pelos caminhos que que a vida tomou. Eu acho que a escola é muito importante, porque na verdade, a escola é muito importante porque é o primeiro passo, primeiro ponto para você se descobrir quem você é, em que grupo você vai fazer, em que grupo você vai participar, do que você gosta, do que você não gosta, o tipo de pessoa que você gosta, o tipo de pessoa que você vai se moldando, a cabeça da criança vai se moldando, é extremamente importante a escola. Então, assim, eu tive a infelicidade. Eu até já fiz um vídeo sobre isso num canal que eu tinha no YouTube. Deu 1 hora de vídeo, mas eu resumi aqui para vocês, obviamente. Meu ensino fundamental foi muito bom. Até mesmo, como eu falei para vocês, na sétima série e na oitava, porque não tinha nona na minha época, depois a gente passava para o ensino médio. Então eu falo série quando é fundamental. Hoje todo mundo fala ano. Primeiro ano, aí depois primeiro ano do médio. Não, para mim é o quê? Primeira série, segunda série, até a oitava série. Depois é primeiro ano do médio. Então, para mim é série no fundamental e médio no ensino médio. Então, assim, na sétima série do fundamental e na oitava, eu consegui os amigos de verdade que eu tive. Eu consegui criar essa bolha, entendeu? Que era dos roqueiros. A gente falava muito sobre música, a gente falava também eh, um pouco sobre cultura nerd, tá, essas coisas. Na minha época, era muito mal visto isso.
diferente, acho, creio que de vocês dois, que já pegaram numa época que, é legal o filme da Marvel e tal. Eu lembro como se fosse um dia, eu lembro como se fosse ontem, que estreou Dragon Ball Evolution no cinema. Sim, aquele filme que ninguém gostou, tudo bem, eu já sei. Porém, até que gostei. Não, eu não gostei tanto, mas até que foi legal. Dava pra se divertir, mas enfim. É, todo mundo falava que ia no cinema assistir Velozes e Furiosos, estava passando na mesma data do Dragon Ball. Estreou os dois muito perto. Mas era mentira. Porque quem falava que ia assistir Dragon Ball apanhava na escola. Então não falava assim, fui assistir Velozes e Furiosos. Mentira, ia assistir Dragon Ball, que depois eles falavam no cantinho que foram assistir Dragon Ball, mas todo mundo falava que era Velozes e Furiosos. O grupo de não sei o que faltou, todo mundo foi no cinema. Foi assistir o quê? Velozes e Furiosos. Mentira, foram assistir Dragon Ball. Então, tipo assim, a minha época, ela foi zoada nesse quesito de que começou a entrar muito a cultura pop e tal, mas tinha aquele negócio de desenho é para criança, herói, é para criança, então você é criança ainda. Essas coisas, entendeu? Tipo assim, Yu-Gi-Oh! Começou com força, depois vem outros animes e tal. E se você falar que gostava, você já era. Se você falava assim, eu gosto de Dragon Ball, eu gosto de Naruto, já era como você falar assim, faça bullying comigo, me bata, vem aqui me bate. Era isso, era isso. E a gente gostava, mas ficava quieto. Então eu peguei essa fase ruim porque eu não consegui nenhum grupo. Então, tipo assim, quando eu tive esse grupo, era legal conversar com eles e tal. Eu lembro que eles gostavam mais de. Eles davam mais atenção para garotas, então eles começavam a namorar e tal, mas e eu ficava mais na parte dos Tazo, não dos Tazo, mas dos brindes de salgadinho, conversar sobre cultura pop, banda também, com os que não estavam namorando, mas depois quando eles deixavam as minas ir embora, eles ficavam com a gente, eles também conversavam sobre. Então era bem bacana, era uma troca de experiência muito gostosa. Porém, quando eu fui nessa maldita escola que era longe pra um cacete, que mandaram pra ir, que eu estudava cedo e tal, pegava ônibus e tal, lá era muito ruim, porque só tinham pessoas ruins. Os professores eram péssimos. Não dava pra você ficar com ninguém. Ficar, que eu digo, não é namorar. É assim, criar grupo, laços com ninguém. Eu lembro que nessa escola, para mim sobreviver, eu era duas coisas que nunca pensei que seria. Eu comecei a ser o piadista. Assim, até hoje eu gosto de fazer piadas. Até no grupo que a gente tem aqui do narrador e do Matheus, eu faço umas piadas porque eu gosto. Para falar a verdade, só tenho eles para conversar hoje. Eu tenho poucas pessoas na internet e eles, porque eu tenho um grupo que a gente, né, debate os temas que a gente vai debater no futuro. E às vezes eu não me seguro, e às vezes pego o grupo e falo alguma besteira, brinco com eles. Porque eu sou assim, entendeu? Mas que eu não tenho outras pessoas para brincar. Eu até um dia mandei um link de uma música brincando, ninguém dos dois viu, fiquei, nada, ninguém falou nada da música que eu mandei, mas enfim. Eu gosto de brincar. Então, assim, no ensino médio, eu fui o piadista. Porque, como eu falei para vocês no Eu início, acabei não vendo, desculpa. porque no início do podcast, eu falei aqui para vocês que no ensino, é, no ensino, cara, no ensino público, não no particular, no público, você tem que ser malandro. Porque senão você é saco de pancada, você sofre bullying, você chora, eles vão te bater. E nessa escola que eu estudei, era péssima. E era tudo isso ao quadrado, porque como eu falei para vocês, chegavam numa época, numa parte que aluno e professor marcavam de brigar na rua. Que o professor falava assim, aqui eu não posso te bater, mas na rua aí eu posso te bater. Tinha gente lá que fumava dentro da sala. Era normal isso. Tinha gente que usava droga dentro da sala. Normal, a gente não podia falar nada, né? A gente levava um soco na cara. Entendeu? Então, vocês falando assim, e até no chat do narrador falou, a gente jogava RPG. O Matheus falou assim, a gente falava sobre Boku no Hero e tal. Eu não tinha isso. Pra mim era duas coisas. Ou ser o piadista. Eu lembro que tinha mais dois caras lá na escola que gostavam das minhas piadas. A gente fazia piada bem pesada. Nem vou falar sobre aqui, mas era bem pesada. Eu usava minha criatividade pro mal nessa época. Fazia piada, xingava pai de não sei quem de gay, mas não sei o que. Falava muita coisa, muito palavrão. Porque era um jeito de sobreviver. Porque as pessoas olhavam pra mim e falavam assim: aquele lá é o piadista, não vamos mexer. Porque se eu fosse o cara do Naruto, era
pra bater, cara, eu ia apanhar. E outra coisa também que eu era aquele cara lá que, como eu falei pra vocês, eu estudava, sabia das coisas, não era tão visto como o inteligentão da sala, mas era visto como aquele cara que fazia as coisas, ele sabe fazer as coisas, ele é na dele, mas ele sabe fazer as coisas. Quando vai ter prova, quando vai ter trabalho em grupo, ele vai fazer. Então, o que que eu fazia? Sempre em cada sala tinha valentão, cara. Mas os valentão que eu digo é cara que repetiu duas, três vezes. Então tinha quase cara de 20 anos na minha sala. E com gente de 16, 17. Com aquele cara você não mexia, porque ele fumava ainda. E o professor, eles trocavam com o professor cigarro. Então o que acontecia? Quando chegava trabalho em grupo, como eu não tinha amigo, os amigos já se juntavam. Tinha uns grupinhos lá dos mais populares, as meninas populares e tal, que sentava lá na frente. Eu sempre sentei meio mais para trás, sabe? Meio que no meio para trás. Lá na frente eu sentava no ensino fundamental, mas no médio eu sentava lá atrás. Então, o que acontecia? Ah, tem trabalho em grupo. Eu já não falava nada. Eles vinham até mim. Quem vinham até mim? Os caras que batiam nos outros, os caras que praticavam bullying. E aí, Luiz, tem grupo ou não? Claro que eu falava, eu não. Eu ia falar que tinha pra eles, pra levar um murro, sei lá, eles me jogar lá pra cima, falasse, não, pode vir. Ó, vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer nada, hein? Tranquilo, eu faço sozinho. Ah, é? Então nós é do seu grupo. Eu falei assim, só faz um favor pra mim. Vocês lê lá na frente, porque às vezes tinha um trabalho que era duplo, né? Você tinha que escrever e ler lá na frente, fazer um resumo para ler lá na frente. Ah, nós lê, cara, faz aí tudo e a gente só lê, beleza? Tranquilo, tranquilo. Nunca me bateram, nunca sofri bullying, nunca nada, nada, nada. Porque sempre fui desses, cara. Sempre fui desses de aceitar assim e ter a manha de seguir, tá ligado? Aí você vai estar se perguntando, pô, Lucas, por que você não saiu dessa bosta de escola? Porque eu não sabia que escola ir, porque essa era, entre aspas, a mais perto da minha casa, porque tinha umas mais perto, mas era mais fundamental e também era muito lotada, então, tipo assim, não tinha vaga. E eu não sabia que poderia ir numa pior. Então eu tava que nem o narrador, eu ia que meio que no automático, tá ligado? Então eu ia meio que nossa, muito zoado, uma carga muito pesada. Chegava lá e fazia o que tinha que fazer, sobreviver, porque lá realmente era barra pesada, muita, muita mesmo. Então era bem complicado. Então sim, era pra mim aprender RPG, aprender a jogar Pokémon, falar sobre anime e tal, mas não tinha gente pra me falar. Então eu ia em outras vertentes. Porque não tinha. E se eu inventasse de falar, ou olhava para aquele cara mais quieto que sofria bullying, e eu falava pra ele se assistiu Naruto, assistiu tal anime, ixi, aí ia falar assim, o Lucas tá com ele, então vamos bater nos dois, né, amanhã. Era grosseiro. Então, como eu falei pra vocês, e vou voltar a repetir para mim terminar minha fala, a escola molda as pessoas. Então, como o Matheus falou assim, não, hoje eu sou do RPG e tal, não sei o quê, mas na escola também era. Você moldou desde aquele tempo, Matheus. Mas eu não consegui. Então, o que aconteceu? Quando eu já saí da escola, já fui para a faculdade, também não consegui amigo nenhum e tal, e isso me tornou até hoje. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tenho gente para falar sobre isso, só na internet mesmo. Então é bem complicado, bem zoado se você não consegue amizades dessa época pro mundo lá fora, tá ligado? É bem ruim mesmo. Então eu acho bem legal as pessoas que chegam e falam assim, não, é meus amigos desde a época da escola. Não, a gente faz isso desde a época da escola. A gente se conheceu lá no ensino fundamental. Isso é muito gostoso. Eu falo assim, nossa, teve muita sorte. Mas infelizmente eu não tive essa sorte na vida e é um peso muito, mas muito grande. Realmente. A escola ela tem um peso muito grande na vida de muita gente. Então, Positivo e negativo. Positivo e é, negativo. tanto pro bem quanto pro mal, né? Algumas pessoas acabam usando essas experiências pro bem e outras pro mal. Os críticos estão aí pra isso.
Matheus? O quê? O quê? Vixe, boiou. Não, é que eu não entendi o que tu falou por último. Não, eu falei, o Não, narrador está essa falando é o que eu tava que a falando. escola tem uma grande importância, ele só deu ênfase no que eu disse, né? Para o bem e para o Ah, mal, sim, para uma sim. construção fora da escola, para a sociedade de fato. E realmente sim, você tem a acrescentar. Não, sobre isso, eu posso dizer que sim. Grande parte das amizades que eu ainda mantive ao decorrer da minha vida adulta foram as pessoas que eu conheci lá no tempo do colégio, assim, durante a escola. Então eu acredito que isso me moldou positivamente, eu diria. Porque são companheiros que eu acho que ao decorrer da vida adulta é muito difícil tu conhecer uma pessoa nova pra trocar ideia. Tipo, por exemplo, né? Agora no trabalho eu comecei a conversar com a galera e no trabalho em si é difícil tu encontrar amigos. Só que eu entrei num projeto em que todo mundo que entrou lá era uma galera nova, então a gente começou a trocar uma ideia e a gente se deu muito bem, né? Só que, tipo, eu imagino que isso é muito raro de acontecer ao decorrer da vida adulta, entende? Tu chegar nas pessoas que estão mais ou menos no mesmo estilo, assim. É bem complicado porque até mesmo as pessoas que, né, tipo assim, eu falo, eu sou do RPG também. Não sei se sou, porque eu gosto, mas não sei se sei jogar ou não, entendeu? Então, mesmo que as pessoas elas têm que, agora só falando um pouco de sociedade, elas têm que te aceitar assim, tá ligado? Porque Uhum. não é você aparecer e falar assim, eu gosto. Mas não é todo grupo que vai falar assim, então vem aqui que nós também gostamos, vamos te ensinar. Não, não é assim. Tem uns que é mais reservado, fala assim, você gosta, nós também gosta. Não fala mais nada, tá ligado? Então é bem complicado você arranjar Tem que ter vários poréns pra você conseguir um amigo na vida adulta, tá ligado? Tipo assim, na vida adulta que eu digo depois da época da faculdade, sabe? Essa coisa de fazer assim, não, faz um curso, você consegue amigo e tal. Mano, eu fiz curso, fiz ETEC, eu fiz ETEC só pra conseguir amigo. Eu não fui, eu nem peguei o diploma, eu me formei na ETEC, não peguei nenhum diploma, não consegui nenhum amigo, não deu, tá ligado? Tipo assim, eu só fiz uma amizade, que foi colega, na verdade, com uma mulher que era mais velha também, né? Tipo assim, porque lá era tudo com 20 e poucos anos, eu também tinha 20 e poucos anos, mas eu não me dava muito com ninguém, aí ela falou assim, então vamos sentar junto, conversar, acho que ela tinha 40 e poucos, e a gente ficou lá junto. E os outros iam para lugares, faziam não sei o quê, nem sei o que eles gostavam, mas era mais os grupinhos deles, entendeu? Então era bem complicado. Uma coisa que eu quero falar aqui, que vocês falaram sobre notas e faculdade, eu digo que nunca repeti de ano. Depois eu quero ouvir vocês falarem sobre. A gente já tá terminando o podcast, tá? A gente faz umas 2 horinhas quase, um pouquinho mais. Eu vou depois Sim. contar mais umas histórias aqui, pouquinhas, não vou me estender bastante, porque já me estendi demais. Mas sobre uma coisa que eu queria deixar registrado aqui, que não vai ter, acho que outro podcast para me registrar sobre. Eu nunca repeti de ano. Porém, na faculdade, teve um professor que ele. Na faculdade era bem complicado as coisas. E aí ele deu uma avaliação e eu não fui tão bom assim. Acho que era 7 para tirar. Acho que eu tirei uns 5,5 ou 6. Aí ele falou assim: você pode repetir, porém você tem ainda o. Muitas faculdades têm o TCC. Na nossa, não. Na nossa tinha cada semestre tinha um TCC. Olha que zoado na faculdade. E aí eu lembro que eu falei assim: não, a gente tem que ser muito bom no TCC. Mas eu não tinha muito amigo, então, tipo assim, eu era meio que no piloto automático. Mas eu lembro que na época a gente apresentou um bom TCC. Não lembro do que era, porque teve 4, né? Então eu não lembro do que era. Mano, acredita que porque assim, você tira a nota e é a nota, porém a nota soma com a variedade lá do que você tirou do TCC, eles fazem uma matemática maluca lá e fazem a conta lá para ver se você passou ou não das matérias, né? Dá para todas as matérias aquele trabalho, aquele TCC. Por isso que é muito importante você sair bem, porque se você estiver precisando de nota, ele vai te dar um up, né? Cara, acredita que a gente tirou a nota, falei, nossa, foi muito bem, foi muito bem, foi muito bem. Aí eu falei assim, a primeira coisa que eu vou ver, vou entrar no portal e vou ver se naquele professor que eu fui mal, bateu a nota, né? Porque, pô, fui bem, não bateu. Falei, caramba, não bateu a nota? Repeti em uma matéria? E o pior, essa matéria eu tinha que pagar. Pra você ter uma ideia de como as faculdades pagam também, é meio safa, né? Eles gostam de receber. Aí eu cheguei nesse professor e falei assim, professor, não passei? Como assim? Todo mundo passou, quem tirou umas notas baixas. Ele falou assim: você não passou.
Falei, por quanto eu não passei? Mano, essa daí vai ficar pra história. Ele falou assim, você não passou por 0,1. Falei, caramba, 0,1. O que que é 0,1? Ele falou, é 0,1. Você vai fazer de novo. Aí todo mundo se formou. Eu já nunca fui em formatura mesmo, nem da escola, nem daquela porcaria de escola de ensino médio. Na faculdade eu não me formei com ninguém. Eu já nem iria, para falar a verdade, porque eles se formaram, foram viajar, não sei o que, eu não fiz isso. E então imagina se eu fosse, se eu tivesse esse sonho, porque tem gente que tem sonhos, né, de ir se formar, nossa, não sei o que, com meus amigos e tal, viajar. Imagina se eu tivesse esse sonho e ia ser frustrado por esse professor. Ele me repetiu por 0,1. Eu nunca vi isso na minha vida. Vou terminar aqui. 0,1 é sacanagem. Pois é, pois é. Olha, Tem uma pessoa aqui rindo com respeito aqui no chat. eu tenho pouco pra falar sobre a faculdade. Ela foi um período meio apagado da minha vida. Eu fiz ela, eu não fiquei nas coisas. Só que eu não falava com ninguém direito na faculdade, ninguém se falava. Então, por exemplo, assim, eu não tinha um grupo de amigos na faculdade pra falar, não, essas pessoas andavam junto. Era só um pessoal que tava ali, a gente fez o curso, se formou e cada um foi pro seu canto, né? Então, não posso falar que dava pra fazer amigo nesse tipo de ambiente, entende? Eu acho que na época da faculdade já é naquela época de que você vai para a faculdade, mas já tem os grupinhos formados da época de escola, entendeu? Você pode conhecer algum aqui, algum Aham. lá, mas é mais complicado que já é numa idade que já não é tão. Porque para você ver, né? A criança faz amizade com tudo. Criança sai aqui, vê a outra brincando na areia, vamos brincar na areia, para já é o melhor amigo de toda a vida. Quando você já é com 10, 11 anos, já é mais complicado. 15, 16, pior ainda. 20 anos já não existe quase. Então, né? Aham. Vai piorando. Pois é, pois é. Pois é. Eu não tenho lugar de fala aqui. Eu não faço faculdade. Então não tenho lugar de fala. Não, mas e sobre a amizade? Não, mas e sobre a Como amizade? você fez os Como grupos? Se você fez os continua grupos? hoje? Se continua hoje? Cara, Conversa com alguém? eu não, Conversa com alguém? eu não me considero parte de um grupo porque eu participo de todos. Eu gosto de brincar que eu sou um camaleão social. Me encaixo em todos os grupos. Mas nem sempre eu vou estar junto com eles. Entende? Porque tem grupo que é muito tóxico. Só fala assim, conversa um pouco e depois vai embora. Entendeu? Eu fico, me afasto. Eu fico nessa por um tempo. Eu só fico em grupos específicos por mais tempo. Mas eu sempre converso com todos. Mas teve gente lá na época da escola Mas que teve gente lá você na época da escola que continua falando você hoje? continua falando hoje, Sabe se casou, Hum, se não sei o sabe quê. se Não, você era da sua casou, idade não, mas sei lá, não, né? você era da sua idade não, mas sei lá, né? na verdade, tem gente que se casou da minha idade, tá? Ah, é. Tem gente que se casou. É. Inclusive, eu achava que ele ia me convidar, mas acabou não convidando. Fiquei um pouquinho Já triste. pesou o clima, já. Já pesou o clima, já. Fiquei um pouquinho triste. Mas depois fiquei bem. Porque nem todas as amizades são pra vida toda. Algumas são pra momentos. No caso, eu acredito que eu sou pra vida toda, desde que me considerem dessa forma. Eu sempre dou um jeito de interagir. Ou eu fico muito quieto. Geralmente essa opção. Só Sou muito observando. caladão. Só observando, né? É. Bom, acredito que a gente já falou muito sobre escola. Foi um tema muito bacana, muito interessante. Eu vou dar aqui meus pontos finais, depois eu vou passar para o narrador, depois eu vou passar para o Matheus. Na verdade, eu vou passar para o Matheus e o narrador vai finalizar. Hoje o narrador vai finalizar. Certo? E
Cara, como eu falei pra vocês, né, a escola molda, tem gente que tem mais sorte, tem gente que não tem gente que tem sorte de passar em escolas boas, não quer dizer que escola paga seja uma escola boa, tem escola pública que são perfeitas, que nem essa daqui que eu estudei, até o ensino fundamental, infelizmente não teve do médio, o médio foi um inferno, por N razões não deu pra trocar, e aí vivi assim, me moldou assim, errado, de um jeito errado. Eu tenho vários medos, não tenho amigos, tudo muito da época do ensino médio, mas fazer o quê? É a vida, então não dá para voltar no tempo, infelizmente. Mas, enfim, agora a gente tem que ser o melhor do que a gente é agora. Sou muito grato, de novo, todos os podcasts eu agradeço. Ao Matheus, agradeço ao narrador por ter me juntado a esse projeto. E toda quarta-feira a gente faz, porque até mesmo na internet é difícil você arranjar amigo, tá? Eu lembro que na época eu uso muito o Twitter. Muitas vezes falam assim, ah, é uma rede social tóxica. Eu sempre falo pra vocês, não interessa qual rede social é, qual escola é, qual trabalho é, qual é nada, qual parque, qual grupo, não. É as pessoas, entendeu? Tem grupo, aquele grupo de Star Wars, né, é uma porcaria. Não. Tem gente que talvez se curte Star Wars, mas gosta de falar umas coisas lá meio contrárias, aí já não é legal. Mas tem aquele grupo de Star Wars, um exemplo bem imbecil aqui, que fala de Star Wars e fala de coisas legais, então, ó, aqueles lá são legais. É porque tem. As pessoas gostam de generalizar muito, entendeu? Então, tipo, Twitter, tem muita gente que generaliza. Nossa, quem usa aquilo lá, nossa, pelo menos é a piores pessoas do mundo. Não. Se você usa em comunidades certas, fala sobre assuntos certos, vocês encontram gente fantásticas lá. Eu mesmo já arranjei várias amizades na internet, no começo lá do Twitter e tal, que eu comecei a usar. Porém, depois eu fui perdendo elas, mas era mais a menina, se eu falar a verdade. Elas foram namorando, aí depois elas vieram falar muito sobre, pra mim pedir conselhos pra ela dar pros namorados. Eu falei, meu, eu não sou conselheiro, pelo amor de Deus, eu tô aqui sozinho, você de longe, né? Eu não posso te ver e você vem falando de macho, pra mim nem dá. Aí deixei quieto. Mas é muito complicado. É muito complicado mesmo você encontrar amigos de fato, né? Pelo menos hoje eu sou grato por ter conhecido o Matheus e o narrador para a gente ter coisas em comum. Claro que às vezes eu falo demais, ou às vezes o narrador fala um pouco mais, às vezes o Matheus fala demais. A gente conhece mais áreas, porém a gente se conectou de alguma forma. E eu sou muito grato por isso. Finalizando sobre escola, eu tenho mais duas histórias que eu queria falar aqui para vocês, compartilhar. Depois eu vou passar para o Matheus. Se ele tiver alguma história para finalizar, eu agradeço. E depois ele dá a palavra deles finais. Eu lembro que na sexta série, eu só tenho história mesmo para contar fundamental, porque do médio só foi inferno. Eu lembro que na sexta série tinha um cara que ele. Eu lembro que, não sei onde que eu conseguia dinheiro, cara, mas eu acho que, não sei, eu acho que todo dia, perto da escola, até hoje tem sabe, acho que vocês sabem, um lugar que vende doce de atacado. E aqui ainda tem. Tipo assim, não vende nada de tipo assim, você vai querer comprar lá um chiclete, uma bala. Não tem, só tem um saco de 200 balas. Ah, eu quero um chiclete. Não, só tem 100 chiclete. Lá vende para revendedor, tipo isso. Ele, todo dia era difícil. Todo dia ele comprava um pacote de bala Frigels, 200 balas. Eu era um dos melhores amigos dele. Na verdade, ele era aquele lá que já era que eu peguei mais do ensino fundamental, do ensino médio, que era aquele cara lá que meio que praticava bullying, mas aí eu fui meio que me aproximando a ele para ele não praticar bullying comigo e a gente se tornar amigo. Mas depois eu vi que ele era um cara legal de fato. Sim, ele praticava bullying com alguns, ele era ruim para alguns, alguns queriam matar ele, mas eu era amigo dele, ele era meu amigo, porque eu ajudava ele nas provas, eu fazia dupla com ele. Ele comprava 200 balas todo dia, um pacotão. E sempre quando ele chegava pra mim, ele falava assim: Lucas, abre a mochila aí. Quando ele falava isso, eu sabia que bala vinha. Mano, eu comia bala até minha língua sangrar, velho. Porque era aquela bala dura da Frigels. Nossa, mas eu chupava uma bala atrás da outra, uma bala atrás da outra. A gente distribuía, passava pra escola, mas era bala que não acabava mais. Se hoje eu tenho diabetes, é por conta desse cara aí. Foi um ano inteiro bala, 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 bala atrás de bala. Bala de bala, não é outra bala. E teve uma outra vez, eu até ia falar pra vocês, se vocês apanharam alguma vez a escola, pra finalizar aqui, eu apanhei de um jeito engraçado da escola, tá? E foi de uma menina. Eu nunca apanhei na escola, nunca fui de brigar na escola. E eu lembro que teve um dia que uma menina me bateu. Eu lembro que tinha uma menina na época que a gente era de grupinho já.
Ela era tipo, ela era bonita, mas eu lembro que era muito carrancuda, sabe? Ela, não sei se ela fazia meio que musculação, não sei, mas ela era muito trancuda, tá ligado? Parecia, sabe essas de anime? Eu não sei falar o nome, mas tem umas de anime, até no Boku no Hero tem, que a mina é bem fortona. Nossa, essa mina era, teve muita testosterona, essa menina. E ela era bonita. Aí eu lembro que no nosso grupinho de escola, sempre ela tava assim, sempre ela tava de mal. Você quer falar uma coisa, narrador? Você levantou o dedo? Não foi nada. Ele não levantou o dedo. Então, o Tasca falou que ele já levou uma voadora na barriga e o maluco se fez de vítima e acreditaram nele. Isso tem muito, cara. Porque você não sabe quem apanhou, Isso não tem tem, muito, aí cara. vai Porque você não sabe contar quem aí, né? apanhou. E eu lembro também, só pra você falar isso, eu lembro que teve um cara que falou com o outro, mas ele deu um chute nas partes íntimas do outro que doeu acho que na calçada inteira de todo mundo que tinha parte íntima masculina, porque foi um chute tão grande num gordinho, meu Deus do céu, mano, o cara ele ficou roxo, mas eu senti, até hoje eu sinto uma dor no estômago quando eu imagino essa cena. Mas enfim, dessa menina aí, pra finalizar, ela era, né? E aí eu lembro que sempre ela tava de mau humor, não sei o que acontecia, mas ela era bonita. Acho que eu falei isso umas 3 vezes. Aí, não sei o que que fizeram, que mexeram nela, mexeram no cabelo dela. Ela falava assim, não mexe no meu cabelo. E aí ela olhava pra trás e não sabia quem ela mexia. Era um moleque que tava mexendo. E ela não sabia, e eu tava de bobão na minha mochila. Cara, acho que na terceira, quarta vez que o moleque mexeu, ela olhou pra trás, o moleque não tava mais lá, que acho que era a última vez que o moleque mexeu, já foi, mas ela me olhou. Quando eu virei simplesmente pra ela e olhei pra ela, eu falei assim, nossa, que menina bonita. Cara, mas ela me deu um empurrão que eu caí que nem uma jaca no chão, cara. Mas foi. E o pior é que eu levei cadeira e carteira, tudo pra mim, ainda me ferrou mais ainda que eu caí no chão e caí com tudo em cima, ainda com material, com tudo. E ainda ela falou assim: não é pra mexer mais comigo. Eu falei, mas quem tá mexendo com você? Eu não tô mexendo com nada. Foi que nem o que o narrador disse: é difícil, né? Porque às vezes tem essas brincadeirinhas, você não sabe quem é o causador, quem é a vítima. É bem complicado. Bom, mas enfim, foi essas duas histórias aí que eu tinha mais para contar sobre escola. Foi um tema muito bacana, muito divertido de falar no podcast. Só lembrando aqui para vocês que toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, mais ou menos, está saindo no canal Laranja Dinâmica no YouTube. Porém, né, se você quiser participar ao vivo, comentar sobre, até mesmo deixar temas, você pode deixar temas até com o narrador diretamente ou no meu canal mesmo, ou no campo de comentários, sobre os futuros temas que a gente pode falar. A gente fala aqui de coisa séria também, sobre saúde mental, eu curti muito falar, sobre inteligência artificial, que foi legal também. A gente está no comecinho, né, no projeto, porém, claro que vai surgir mais temas assim que a gente possa mais conversar, trocar ideia, um tema centrado mais na nossa vida, porque a gente tem também história para contar. Não é só opiniões sobre outras coisas que estão acontecendo, mas sobre a gente mesmo. E escola é uma coisa super importante, como eu falei para vocês, né? É uma coisa que molda a gente e tal. E a gente tem, às vezes, sorte de conseguir encontrar pessoas boas e seguir a vida com elas. E às vezes a gente tem azar que nem eu, que você não encontra, ou às vezes você tem que fugir de algumas coisas e tal. Eu até ia perguntar para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, sobre o tempo de escola de vocês agora com o meu do passado, entre aspas. Porque, como eu falei, né? Na minha época, se você falar de Naruto e tal, você era pra apanhar. E eu sinto que hoje não. Até eu vi um meme na internet que eu achei engraçado, falando assim, na década de 2000, eu gosto de Naruto com o moleque apanhando. Aí falando assim, atualmente, o moleque Naruto, cara, não sei o que da Folha, não sei, não sei o que, não sei o que, ninjutsu, sei o nome de todos os ninjutsu, aí todas as meninas falando, ah, eu amo esse cara, porque o cara sabe de tudo, então, tipo assim, tá tudo entrosado, mas na minha época, se eu falasse sobre isso, a menina falasse, nossa, que bebezão falando sobre, entendeu? Então é uma discrepância que tem. Bom, enfim, é isso que eu tinha que falar para vocês. Muito obrigado por ter assistido mais um episódio do Laranja Podcast. A gente se vê na semana que vem com um novo tema. E vocês podem deixar aí no comentário do narrador, no meu comentário aqui diretamente do canal. E é isso. Estou muito grato aí por vocês participarem comigo mais uma semana aí. E valeu. Aí eu passo para o Matheus agora e o narrador finaliza. Certo, então? Bem, para finalizar, eu vou estar falando de
dois pontos específicos que tu chegou a comentar. Primeiro, sobre briga. Eu nunca fui uma pessoa de brigar. Eu lembro de uma vez que eu briguei de verdade com alguém, só que eu não lembro o motivo. Porque foi, eu acho que na terceira série que a gente brigou. Eu lembro que a gente brigou numa quadra e eu não sei o porquê. Eu tenho vagas impressões sobre isso, porque eu era muito novo, né? E eu não sei muito o que comentar também sobre, porque depois disso isso meio que morreu, né? Pelo menos pra mim, assim, eu nunca fui uma pessoa de sair brigando com os outros. Agora, de história, eu acho que tem uma que é legal de contar, que no nosso último ano do ensino médio, eu não sei se na escola de vocês tinha, mas na minha tinha uma tradição anual de fazer um show de talentos, né? Eu imagino que isso seja comum, eu não tenho certeza de como é que funcionava na de vocês, mas tipo, todo ano eles pegavam ali por meados de junho, julho, e sempre tinha um show de talentos ali que tu podia se inscrever e se apresentar. E a escola ela tinha um auditório que ele meio que simulava, entre aspas, uma sala de cinema, mais ou menos, que era um monte de cadeira empilhada que eles colocavam, na frente tinha um pano branco, né, que funcionava com ele, tinha que colocar um projetor. E como a gente ia pro ensino médio depois, o meu grupo de amigos, a gente decidiu se reunir e a gente fez tipo um cover de Mamonas lá na frente, que é uma memória que eu lembro que foi engraçada, pelo menos do que eu tenho a comentar. E no mais, eu acho que da minha parte seria meio que isso. Assistam o podcast do Laranja, se inscrevam no canal dele. Também assistam as lives do narrador. Toda quarta-feira a gente tá gravando aqui ao vivo, né, o podcast. E seria só isso, assim, que eu tenho a comentar mesmo. Vou passar uma palavra pra ele. Bom, eu tô sempre desejando uma ótima noite pra todos. Já pra começar. E uma história que aconteceu não comigo, mas com um amigo, foi que... Sabe aquelas bombinhas? Isso aqui foi engraçado, tá? Então, tava no intervalo, juntou acho que esse meu amigo e mais dois caras. Aí foram pra uma porta de do colégio particular que a gente estudava junto. Acendeu uma bombinha e colocou dentro de uma fresta da porta. Eu não sei se esse meu amigo estava envolvido, mas só sei que ele levou a culpa. Porque ele estava com a fama já de que aprontava muito. Mas na hora que explodiu, a porta toda ficou estourada. Tinha um buraco, um rombo gigante na porta. Todo mundo olhando assim, sem saber o que aconteceu. Aí a supervisora, ela chegou a olhar assim e falou: vou falar o nome dele censurado. Fulano. Cicrano, foi você, não foi? Aí o Cicrano olhou assim e falou: não fui eu não. A supervisora falou: você sim, vai pra minha sala. Não queria nem saber quem que foi, quem que não foi. Só mandou ele pra lá. Cara, foi muito do nada. Muita coisa aconteceu na época. Eu, inclusive, já quase levei culpa por quebrar uma porta. Foi uma loucura. E, pra finalizar aqui, chamem os seus amigos. Me sigam aqui na Twitch. Me sigam no Instagram. Sigam o Luiz também no Instagram. E se inscrevam no canal dele, tá? Eu compartilho as coisas dele e ele compartilha as minhas. A gente fica trocando. A gente trocaria com esse carinha aqui embaixo, mas ele não tem nenhuma rede social. Eu sou uma Acho que é um incógnita. pouco complicado. No episódio 100. Você é um mistério mais misterioso do que eu.
No episódio 100 ele vai abrir a câmera e quando ele abrir a câmera vai estar tudo mascarado. Ele fala assim, não, eu não falei que ia me mostrar. Ou vai estar tudo Eu escuro. vou abrir a câmera. Vou abrir a câmera e vou colocar um tecido na frente, né? Vou pro pessoal de câmera aberta hoje. Aí sim. Ah, rapaz, já tô com um aqui na cara. Não, é que não vai ter na cara, vai estar na câmera mesmo. Vai estar na câmera, tipo assim, vai estar assim a câmera. Vai estar aqui, vai estar assim, vai estar assim, vai estar assim. Bom, eu desejo a vocês uma ótima noite. Aproveitem esse resto de noite. Façam o melhor da sua noite, do resto do seu dia. Tenham um bom descanso, bebam água. Se vocês comeram alguma coisa, que bom. Se não, comam alguma coisa antes de dormir. Ou não, faz um jejum. Depende muito da situação, né? Um beijão no coração. Valeu, pessoa, até mais. Valeu, pessoal.